Olá, excelente dia, muito abençoado. Começando a nossa semana, segunda-feira. E eu quero saber como vocês estão, né, nesse início aí de semana, agora de manhã, 9 horas da manhã. Quem for chegando, vai me dando um oi aqui. Ediane, acabou de chegar. Ediane, seja muito bem-vinda. Nós estávamos conversando agorinha pelo WhatsApp. Estou muito feliz de saber, né, dos resultados que você vem tendo aí, né? Já sentiu que começou a fluir, né, esse caminho, a área festa, fico muito feliz mesmo. Lúcia, minha aluna chegou, seja bem-vinda. Eu quero saber aqui como que tá o áudio. Se tá ok o áudio, se tá dando para ouvir bem. Tá dando para ouvir bem? Não tá cortando o som? Deixa eu só vou verificar aqui aonde que eu deixei o meu conector. Eu tava com ele agorinha. Enfim, me avisem se tá dando pra ouvir, se não tá cortando o meu som. Maura chegou, seja bem-vinda. Edislave, meu convidado especial, acabou de chegar aqui, seja muito bem-vindo. Já vou te mandar um convite. Givanildo da minha equipe chegou. Givanildo, por gentileza, envie mensagem para as alunas nos grupos, avisando da nossa live, do nosso encontro. Vanúzia, minha aluna, chegou. Cláudia, minha aluna. Rosilene, seja muito bem-vinda. Elisandra, seja bem-vinda. Maria Faustino, seja muito bem-vinda. Larissa também, minha aluna. Maria também. A Lúcia falou que tá ok. A Maria Faustino falou que tá dando para ouvir bem. A Dileuza, minha aluna, chegou. Salete, minha aluna, chegou. Cláudia também. Amanda também. Amanda, maravilha. Que bom. Então tá, vou fazer sem o meu conector, que eu não sei onde eu deixei ele. Mas então vamos lá. Vou chamar já o Edislabe aqui. Deixa eu vou encontrar ele. Passaram bem o final de semana? Conseguiram assistir as duas lives de ontem, né? Eu fiz uma de manhã, ensinando a fazer a modelagem lá do vestido de festa, né? Aquele sereia. E aí, à tarde, né? Eu fiz uma outra live ali, né? Falando sobre perdão. E aí, ele chegou! Seja muito bem-vindo, Edislave. Que alegria ter você aqui. Nossa, estou muito contente, muito Eu que feliz. estou. É uma honra Vamos poder lá. contribuir com a galera aqui, poder estar aqui numa live de quem viveu com a gente já várias jornadas e várias experiências, e é sobre esse movimento, né? Acho que a gente vai falar um pouco sobre várias coisas hoje, né? Mas para mim o que mais vibra é essa contribuição, um pouquinho, né? Eu gosto de falar que é esse acender a chama de cada um pouco para que cada um possa ser luz em tudo que fizer, né? Isso muda o jogo. Mas gratidão pelo convite, tá? Isso muda o jogo. É isso mesmo, é deixar aflorar aquilo que é mais especial em nós, né? Porque isso vai estar ali avivando as outras pessoas. Muito bom, Ed. Nossa, começou assim. Ó, o que eu quero falar para vocês, tá? Essa live de hoje é um conteúdo riquíssimo. Vocês estão aqui diante de, alguém que é especialista nessa área de desenvolvimento humano, né? E muitas outras, né, áreas aqui também. Então, assim, eu quero que vocês já reservem aí. Ó, eu tô aqui, ó, com a minha agenda. Então, já reserva uma agenda, um caderno, caneta, né? Separe esse momento para você ir fazendo anotações. O que você sentir de dúvidas, né? Vai perguntando também, porque assim, aproveite a oportunidade. Aproveite essa oportunidade que é um momento para você, tá? A Rosilene falou que é aluna. A Rosilene, sim, Rosilene Vanderly também, aluna, chegou, né? Tem várias alunas aqui chegando, muito bom. Então, meninos, né? Meninos, aqui, qual que é assim, o principal conteúdo que a gente vai falar hoje?
é sobre planejamento de metas. Mas eu quero que o Ed vá abrangendo um pouco mais, né? O que faz com que as pessoas, né, assim, não queiram algo, né? Quer algo, mas assim, não se coloca naquele movimento, naquela ação, e o tempo vai passando e não realiza e não conquista. Enfim, o que a pessoa precisa ir desenvolvendo na vida dela para que ela consiga entrar nesse ritmo de fazer fluir, né? Fazer as coisas irem acontecendo. Então vamos lá, Ed. Se apresenta, fala um pouco da tua especialização, o que você vem fazendo hoje, né? A tua contribuição aí para o mundo. Show de E bola. aí a gente vai Show de conversando. bola. Novamente agradeço o convite e poder contribuir com o pessoal aqui. Acho que eu falo que eu estava fechado nos últimos tempos, olhando para dentro em vários aspectos, e agora estou voltando lentamente por conta de várias coisas que vem acontecendo na minha jornada, na minha vida, e por conta de demandas também, né? E eu conheci a Andrea em 2021, foi 2021, né? A gente se conheceu, foi bem no início, na metade, não lembro ali em si, a gente andou junto por um período e foi um processo de construção, né? Eu ver a Andrea lá atrás, ver a Andrea hoje e ver tudo que ela está fazendo, o movimento que ela está fazendo, tudo que ela está entregando é grandioso pra caramba, saber que a gente conectou e juntos construiu algo, né? E aí, essa construção eu sempre falo que essa troca de energia, de frequência, de conhecimento, seja do que for, é algo que vai fazer você acessar um próximo nível, né? Então, quem está aqui, aluna da Andrea, eu vejo que são passos que você dá, que você conecta com gente que amanhã você vai falar, caraca, né? Conheço essa pessoa e essa pessoa está lá na frente fazendo tal coisa, contribuindo com tais pessoas, né? Hoje basicamente, eu gosto de falar que, junto com a Gabi, minha esposa, a gente tem uma empresa, né? E essa empresa hoje é focada em trazer e ativar a essência das pessoas, né? Isso de diversas formas, né? Isso de diversas formas. A gente faz marketing, a gente faz parte de estratégia de vendas, a gente faz parte de esteira de produtos, enfim, um pouco de tudo e também, principalmente, comportamento humano, né? O comportamento humano é o que não sai, né? E quando eu falo comportamento humano, vai muito além do comportamento, vai além. Hoje em dia eu falo que eu tenho colocado muito mais Deus em tudo do que o comportamento humano, né? Esse final de semana eu estava num evento que eu palestrei, fiz 2 dinâmicas lá, que foi forte pra caramba. E em cada momento que as coisas aconteceram lá, eu sempre coloco na mão de Deus, né? E esse colocar na mão de Deus é o perder o controle e sair do controle de tudo, né? Porque se você quer controlar quando Deus está te falando o que tem que fazer, enfim, tu não está seguindo o que Ele está te mandando fazer, né? Então, hoje em dia, muito além de tudo que a gente faz, é realmente falar de espiritualidade, falar de Deus, é colocar Deus em tudo que a gente faz. E isso se torna, quando se fala, como a gente vai falar hoje, de metas, de plano de ação, se torna mais fácil entre aspas, porque nem sempre nem tudo vai ser fácil, né? Mas se torna mais simples, porque você sabe que está amparado por alguém, por alguém maior, né? Maior do que você, que está conectado ao todo, né? Então, basicamente, hoje a gente faz isso, né? Tem mentorias, tem treinamentos, tem cursos, tem palestras, tem imersões aí que a gente organiza também. E o movimento é realmente focar em acender a essência de cada pessoa aí que hoje talvez se encontra lá no fundo do poço, hoje talvez se encontra apagado, né? E eu falo que cada pessoa tem a sua luzinha, a sua luz, né? E essa pequena luz pode acender outras luzes, né? A partir do momento que você se coloca na sua missão, né? Isso faz uma diferença do caramba quando você entende que se trata de você seguir a sua missão realmente, né? É isso, basicamente. Muito bom. E assim, isso aqui ó, que o Ed falou, isso aqui que o Ed falou é muito importante para vocês entenderem. Né? Ele falou que a gente se conheceu lá em 2021, né? Foi bem no início do ano, Ed. Bem no início ali que eu realmente entendi que eu precisava de ajuda, né? 2000, né? Final ali, né? 2020, ali já dezembro, né? Virando para 2021, ali eu entendi que eu não tinha mais como eu continuar do jeito que eu estava levando a vida, né? E aí foi quando eu, né, foi procurar ajuda e depois eu consegui ali encontrar o Ed, enfim, a doutora Bia, que já participou de uma live aqui com a gente também. E assim, ó, vocês viram o que ele falou? Qual que é hoje, né, assim, qual que é o objetivo maior dele? Né? Então, são, assim, olhar, né, ajudar aquelas pessoas que estão ali apagadas, né, que já não tem mais esse... Ou seja, você está aqui vivo, mas parece que você não tem fôlego de vida. E aí, quando você recebe todo esse acompanhamento, você vai entendendo o teu valor, a tua essência, quem você é, a importância da tua vida, né? Enfim, as coisas elas começam a mudar tudo ao teu redor, ou seja, aquela luz que estava apagada, ela acende
novamente, sabe? Então, ó, vocês fiquem ligadas, porque olha, esse cara é fera. A live de hoje vai ser incrível. Somos, né? Então, vamos lá, Edi. Você poderia, né, falar um pouco aqui para elas, né, e para eles sobre a importância da gente realmente, assim, ter mais essa autorresponsabilidade na vida, referente ao nosso sonho, assim, a priorizar, entender que, por mais, assim, distante que pareça da nossa realidade financeira, enfim, o que a gente está vivendo hoje, né, a gente precisa olhar com essa responsabilidade de que, eu vou fazer o possível porque o que né, depender de mim, eu vou fazer. Eu sei que tem coisas que só vai depender dele. Mas, assim, da gente realmente acreditar, né? Estar disposto. Porque, às vezes, a pessoa, ela começa a criar várias barreiras ali, né? E não tem aquela motivação de executar, né, essas ações ali para ir conquistando esse objetivo. Show. Eu tenho falado, né, até acho que foi no sábado eu coloquei no Stories que eu falei exatamente isso, né, sobre visão, né? A visão clara é o primeiro passo para você avançar e verdadeiramente quebrar as barreiras que vão surgir, porque enquanto você não tem a visão clara de olhar e falar, caraca, o que eu quero, o que eu desejo, e esse desejo, eu tenho olhado muito para mim ao longo dessa jornada, ao longo dos últimos tempos, não pode ser só um desejo porque eu entrei na comparação com alguém e nessa comparação eu decido que eu quero aquilo que o outro tem. Esse desejo precisa ser algo meu. E esse algo seu precisa ser tão seu que está alinhado, como eu falei anteriormente, com Deus, né? E aí, se você não tem, eu gosto de dar um exemplo, né? Você chega numa cidade e você não conhece a cidade, você não tem um GPS e você não sabe para onde você está indo. Você só chega nessa cidade e você está ali, você nem sabe para que você está ali. Aí tu pega vamos dizer que tu tá de carro, tu pega teu carro e tu começa a andar nessa cidade. E nesse andar nessa cidade, tu tá andando sem saber para onde você está indo, sem ter um destino claro, e você não consegue nem perguntar para as pessoas como é que vai de determinado lugar, porque você nem sabe aonde você está indo. Então, quando você está numa cidade, estou dando esse exemplo de cidade, mas eu vou trazer isso para a vida, mas quando você está nessa cidade e você não sabe para onde ir, você não consegue traçar uma rota e você não consegue pedir ajuda. Você não consegue pedir ajuda para chegar onde você quer chegar, porque você não sabe aonde você está indo. Né? Agora, vamos para um cenário diferente. Você tem um celular. Esse celular tem o Google Maps, seja lá qual for o navegador de tráfego, de trafegar em ruas. Né? Você tem um aplicativo que faz isso. Porém, você ainda não sabe onde você quer chegar. Você tem uma boa ferramenta na mão que vai te encurtar caminho, que vai te dar o melhor caminho, em menos tempo, com menos trânsito, ele vai te indicar, vai indicar onde tem radar, onde não tem, enfim. Né? Você tem tudo isso, mas mesmo assim, você não sabe aonde você quer ir. E aí você não consegue botar lá no Google Maps, pinar lá e falar, vou para tal lugar. Então você muitas vezes tem as melhores ferramentas nas mãos, mas mesmo por não saber onde você está indo, você não consegue usar as melhores ferramentas. Então você vai lá e faz, por exemplo, o curso da Andrea, né? Faz o melhor curso, que eu tenho certeza que é um curso de excelência. Você vai lá e faz esse curso, aprende a técnica, aprende um monte de coisa ali dentro do curso. Porém, você não sabe aonde você está indo, você não tem claro para que você está fazendo esse curso. Por que você começou esse curso, qual o motivo, qual o objetivo, qual o propósito de fazer esse curso. Aí se torna só mais um curso, como o Google Maps, que está instalado no seu celular, e você não usa, porque você está numa cidade e você não sabe aonde você está indo. Então, muitas vezes a gente tem tudo nas nossas mãos. Tem tudo. A gente sabe até como fazer. A gente tem as ferramentas, já fez um curso, alguém já nos falou, a gente tem, talvez, tem um livro, né? E a gente tem as ferramentas nas mãos. Porém, a gente não consegue usar essa ferramenta a partir do momento que a gente não sabe para que a gente vai usar essa ferramenta. Talvez, vamos botar num cenário. Tu tem uma motosserra, tem um trator, tem, sei lá, tem todos os equipamentos para fazer uma rodovia. E tu chega num lugar e você quer ir para o outro lado desse lugar, porém, tem só mato nesse lugar, tá tudo fechado. Mas, olha que louco, se você não definir que você quer passar esse mato, você não usa a ferramenta que você tem. Então, como é que eu começo a organizar um plano de ação? Como é que eu começo a olhar para minhas metas? Como é que eu começo a olhar para realmente como eu uso tudo que eu tenho? A partir do momento que eu estabeleço aonde eu quero chegar. E muitas vezes, eu vou falar que muitas vezes, quase que a maioria das vezes,
A maioria das vezes, a gente tem ferramentas sobrando, só não está usando por conta que a gente não definiu o que a gente quer. Não definiu o nosso desejo ardente e genuíno que está ali dentro, que talvez até Deus já te entregou num sonho, numa conversa com alguém, talvez em algo que você sente, e você não sabe por que usar aquilo, para que usar, como usar, aonde usar. E aí se torna, meio que assim, obsoleto, ferramenta que está guardada. Só ferramenta que está guardada, né? Então, o primeiro passo para sair de qualquer lugar, para sair de qualquer situação, para sair da escuridão, para sair do fundo do poço, é definir o que você quer. Pô, Ed, mas eu tenho que definir algo grande ou algo pequeno? Depende. O que você sente nesse momento? Talvez o próximo passo seu, por exemplo, hoje tu ganha, sei lá, 2 mil, R$1.000, 3 mil, não sei quanto. Talvez o próximo passo seja 4 mil, né? Por isso que eu falo, não se compare com o outro. Tem pessoas que olham para o outro e falam, porque o outro já ganha 1 milhão com isso que eu faço. Então eu tenho que ganhar 1 milhão também. Mas talvez o teu passo seja 5 mil. Talvez o teu passo seja 10 mil. Talvez seja menos, não sei. E talvez nem se trate de dinheiro, se trate de outras coisas. Talvez você vai trabalhar com outra coisa que nem vai envolver dinheiro e o dinheiro vai vir para você automaticamente, né? Esse final de semana que eu estava nessa imersão, palestrei, foi muito louco, né? Eu estou falando de dinheiro e essa questão de dinheiro, o quanto isso pesa e pega muitas pessoas. Teve várias palestras sobre vários conteúdos, sobre várias coisas, e aí teve uma palestra específica e foi uma palestra sobre finanças. A palestra que mais teve perguntas foi a palestra sobre finanças. E aí eu conversava com a Gabi depois, falei, caraca, né, o quanto as pessoas estão presas ainda no dinheiro. Olha que louco, as pessoas poderiam fazer uma pergunta, por exemplo, sei lá, para um outro palestrante, eu fui lá e falei muito de espiritualidade, fiz algumas mentalizações e tal, poderiam perguntar perguntas mais profundas como eu ativo o meu propósito, como eu vivo realmente em essência. Não, elas perguntavam como eu faço a previdência, por que eu faço, o que eu faço com o meu dinheiro, Cara, e aí se torna muito base de pirâmide de Maslow, que é, enfim, a necessidade básica. E aí, não que você não pode olhar para isso, que você não tem que ter objetivos em relação a isso. Eu, inclusive, tenho objetivos em relação às finanças. Porém, o meu olhar hoje é como eu me coloco cada vez mais na minha essência, como eu me coloco cada vez mais no meu papel, né? E aí tem surgindo projetos que eu falo, caraca, né? Começa a descer projetos que eu falo, caraca, né? Por que esse projeto? Por que para mim? Né? E isso se torna tão forte que as coisas começam a acontecer assim. Eu falei, vendo isso ontem, eu falei, cara, as pessoas ainda estão muito embaixo. Não quer dizer que você não pode olhar para isso. Mas o dinheiro não pode ser o fator que determina tudo, talvez. Que é o teu principal foco. Porque senão ele te tira do foco do que você quer. Né? Aí você entra no quê? Entra na condição. Pô, já conversei com pessoas que elas falavam assim, Ed, eu quero fazer tal coisa. E aí eu falei, tá, mas e aí, por que você não faz? Ah, porque eu não tenho dinheiro. Eu falei, tá, mas aí eu me coloco na condição e não na decisão de olhar, cara, vou fazer o que tem que ser feito. Tem dinheiro, não tem? Talvez eu precise de dinheiro sim, mas qual é o primeiro passo que eu preciso dar? Qual que é o primeiro passo que eu preciso dar para começar a caminhar? Né? Esses dias eu li um livro, não lembro se foi o Quem Pensa Enriquece, que eu estava lendo, ou foi outro livro, que ele falava assim, ó, quando os caras vão desenvolver, por exemplo, uma espaçonave, um equipamento novo para o espaço em si, quando eles começam a desenvolver esse equipamento, seja uma espaçonave, seja o que for, tem partes que eles projetaram no meio do projeto que eles não sabem qual material, o que vai usar e como eles vão fazer aquilo. Eles não sabem como vão fazer. Então eles correm o risco de chegar na mais da metade da espaçonave e não concluir porque eles não sabem como fazer determinada parte. Mas o que? Eles estabeleceram o fim. Eles querem uma espaçonave X que dá tal velocidade, que vai voar a tal altura, que vai ter tal aerodinâmica XYZ, enfim. Eles têm claro o que eles querem. E aí é muito louco. Mesmo não sabendo como eles fazem, por exemplo, a partir da metade, porque eles nem sabem quais materiais, talvez eles vão ter que criar um novo material, descobrir um novo material, eles começam a fazer. E aí, é muito louco, porque na maioria das vezes, quando eles chegam na parte que eles não sabem fazer, eles já descobriram como fazer. Mas por quê? Porque eles determinaram e começaram a agir na decisão que eles tomaram de executar
e de fazer aquela espaçonave. Então, muitas vezes a gente não avança, não caminha, não dá os passos, porque a gente olha para a nossa meta e fala, cara, mas eu nem sei como fazer. Nem sei como fazer. Dane-se se não sabe. Só comece fazendo pelo que você sabe. Comece pelo mais simples. Porque o mais simples vai trazendo pequenas vitórias para você olhar para o seu futuro e falar, caraca, eu posso fazer isso. E talvez no meio da jornada surja uma pessoa que vai te ensinar como fazer o que você precisa. É muito louco quando você define o que você quer. Vai aparecer uma live, vai aparecer um livro, vai aparecer um curso, vai aparecer um anúncio da Andrea na tua frente. E você fala, caraca, chegou, mas por que chegou? Porque talvez é o seu próximo passo, né? Então, olha que louco. Imagina se esses caras eles definem não fazer a espaçonave, se eles determinam não executar. Mas não, eles determinaram que vão fazer e chega lá na hora, na maioria das vezes, eles já sabem como fazer. Ou se não, aí que eles vão se prender naquele problema e aí vão descobrir como fazer. Então, eu não me prendo no problema futuro antes de resolver os problemas presentes. O problema futuro está lá na frente. Senão eu vivo o quê? Ansiedade. Senão eu vivo o quê? Medo. Senão eu vivo o quê? Ah, eu não sei fazer. Mas o que você já sabe fazer? E que você já pode fazer? Quero vender mais. O que precisa fazer? Qual que é o simples? Ah, eu preciso fazer anúncio, preciso fazer Instagram? Talvez sim, talvez não. Eu sou um cara muito do simples. Então talvez o simples é você olhar para o teu redor e falar, quem são as pessoas que podem comprar de mim e você pode ofertar para essas pessoas? Simples assim. A venda começa do teu lado. O primeiro passo está com o que você já tem em mãos. Lembra do que eu falei? Você já tem ferramentas nas mãos. Só precisa estabelecer o que você quer. E esse estabelecer o que você quer, eu não sei, Ana, tu quer complementar alguma coisa? Senão eu paro. Eu acho que eu vou complementar um pouquinho aqui, porque é Show. interessante trazer isso bem para a área delas, né? Tudo que você falou. Né? Eu creio que elas já entenderam, mas eu quero trazer ainda essa Show. visão da confecção. Vocês viram aqui o exemplo que ele deu da nave? Isso aqui acontece com a gente, meninas. Por isso que eu falo, para a gente não deixar o medo barrar, sabe, te limitar, te travar. Porque a gente vai saber fazer todos os vestidos do mundo? Não. Você sempre vai receber uma encomenda que você não fez ainda. Então, ó, tá vendo? Você não sabe fazer aquela nave. Eu não sei como que faz todos os processos, mas eu determinei que eu vou fazer aquele vestido daquele jeito, com aquela renda, com aquela cauda, isso e aquilo. Ou seja, agora o que eu preciso fazer? Eu não posso ficar sofrendo lá com o jeito que eu idealizei ele. Eu não vou ficar sofrendo com esse, porque é futuro, vai me dar a ansiedade. Então, eu sempre falo isso para vocês, meninas. Foca naquilo que você tem que executar agora. E aí você vai lá, tira a medida, começa a fazer a modelagem. E aí, se chegar naquele processo que você não sabe executar, você nunca fez, ali que é a hora de você... Ó, como o Ed falou, muitas vezes, nesse decorrer, até você chegar lá, você já entendeu como fazer. Você já aprendeu. Opa, já sei fazer. É o que acontece comigo, sabe? Acontece isso com a gente. Opa, agora consegui fazer. Mas é porque você estava com a cabeça concentrada naquilo que você precisava executar. Você não estava sofrendo. Você sabe onde você quer chegar, mas você não estava sofrendo. Porque se você fica sofrendo, você não consegue ter o foco no momento agora. Você não tem a concentração naquilo que você precisa executar agora. E aí você chega lá, consegue fazer. Ou se você não sabe, não consegue, é o momento do quê? Pedir ajuda, ir lá, assistir alguma coisa, fazer isso, fazer aquilo, até você entender, desenrolar aquilo que você precisa desenrolar, e aí você segue. Você segue, porque você sabe onde você quer chegar. Então, nossa, Ed, é muito bom, ficou bem claro para elas entenderem tudo isso, né? É uma das coisas que eu trouxe agora para a turma 4, né? Que ela é turma recente agora, foi isso, para eles trazerem essa visão clara daquilo que eles querem, né? Principalmente com o curso, o objetivo que eles entraram lá, e metas, né? Metas para daqui 3 meses, daqui 6 meses, para daqui 1 ano. E aí, essa live de hoje, ó, anotem, eu tô anotando, gente, anotem, porque a cada tempo a gente precisa reorganizar também as nossas metas, né, Ed? Não é criar e vou ficar em paz porque eu já criei, não. A gente precisa ir reajustando a rota também. Então, assim, vão anotando, não percam nada. Eu vi que a Amanda tá anotando aqui, também vai anotando, sabe? Porque é um conteúdo importante e a cada frase, a cada questionamento ou cada conteúdo que o Ed for falando aqui é importante você ir anotando e vai associando com a tua realidade, com a tua vivência. Será que eu faço isso? Será que eu penso assim? Será que eu não estou fazendo assim? Enfim, vai associando que você vai ter
um discernimento maior daquilo que você precisa executar daqui Top. para frente, tá? Pode E esse negócio de anotar, eu sempre gosto de falar assim, anota o conteúdo, faz sempre duas folhas, uma anotação de conteúdo e outra anotação de ação e decisão. Né? Então, anotei lá uma frase que me chamou a atenção. Mas quais decisões, ações eu vou fazer em cima daquilo? Né? Eu sempre separo assim, vou para uma imersão, vou para um curso, eu tenho uma folha só de decisão e ação. Tomei a decisão que eu vou fazer tal coisa. Então, definir minhas metas. Legal, escrevi lá que eu preciso definir minhas metas. Por quê? Depois fica mais fácil de eu executar o que eu aprendi. Né? Porque eu só pego o que eu decidi que eu vou fazer e eu faço aquilo. Né? Então, eu sempre separo dessas duas formas. Né? E esse negócio que a André falou agora, de redefinir, constantemente você precisa parar e reolhar para a sua visão e entender, cara, faz sentido ou não? Na sexta-feira agora, a gente sentou com a Gabi numa reunião estratégica que a gente tem toda sexta, e a gente olhou para nossos objetivos. O que a gente quer para a nossa empresa? O que a gente quer para daqui a um ano? O que a gente quer para frente? O que a gente quer para 2000? A gente chegou a pensar até 2027 jogando no ar, já deixando lá estabelecido. Não quer dizer que você precisa olhar lá na frente. Eu falo, olhe pelo menos para um ano. Um ano já é muita coisa para você olhar. Então, olhe para um ano. Até 2027 eu sei que vai mudar um monte de coisa, meus objetivos vão mudar, muita coisa vai mudar, né? Mas a gente parou e redefiniu. E surgiu projetos que a gente, nessa reunião de sexta, surgiu projetos que a gente nem imaginava fazer, né? Então eu falei, caraca, surgiu um novo negócio, que é um negócio novo, e aí, olha que louco, nesse surgir esse projeto novo, aí tem uma mentorada minha que ela é gestora de projetos, né? Então ela trabalha com gestão de projetos, com Scrum e tal, toda a metodologia de desenvolvimento de projetos de maneira ágil e tal. Na hora, me veio ela na cabeça. Falei, cara, eu preciso trazer ela de alguma forma para dentro para ela ajudar a gente a desenvolver isso. Por quê? Porque eu sozinho não vou conseguir. Eu sozinho não vou dar conta. Talvez ela até dê, mas vai demorar muito mais. Agora, se eu tenho uma pessoa que é especialista, eu já trabalhei com projetos, mas o meu movimento, eu não sou o cara que vou olhar para o detalhe. Eu nem consigo olhar tanto para os detalhes, porque eu sou o cara, vamos criar, vamos fazer, vamos executar, sou o cara de relacionamento. Então, se eu me coloco na posição que não é minha, né, eu estou sendo improdutivo de acordo com o que Deus me colocou no mundo para fazer. Né? Então, isso são pequenas coisas que começam a virar e você começa a enxergar, caraca, né? Tem essa pessoa que pode me ajudar, tem isso, tem esse curso, tem isso. E aí você começa a enxergar os recursos que você já tem para executar. Né? E esse movimento de definir a visão não é escrever um monte de meta, um monte de coisa, um monte de... Assim, seja objetivo, seja específico. Pense em pequenas coisas. Do tipo, cara, o que eu quero especificamente para... Me olhando como empresa. Né? Me olhando como empresa. Né? A Andrea dá uns treinamentos para as pessoas que trabalham com a parte de costura, estilista e tal, né? De forma geral. Né? Então, todo esse movimento, já começa, primeiro passo, já começa a se olhar como empresária, se você não se olha. Esse é o primeiro passo se olha como empresário, Não como só mais uma costureira. Não é. É muito maior do que isso. Né? Porque senão você se coloca nesse lugar de você ser o que você faz. E não é. Você é muito maior do que isso. Né? Mas o primeiro passo nessa definição é assim, tem um caderno na minha frente, tem esse caderno, um caderno seu, um caderno específico para metas, objetivos, plano de ação, para você escrever. Pô, Ed, mas é caro comprar um caderno, ou sei lá, caro nada, né? Mas assim, por que eu vou comprar mais um caderno e tal? Né? Ou é caro, seja o que for, né? Caro é não realizar as metas, caro é não alcançar os objetivos, né? Então assim, tem um caderno que você vai parar e vai escrever. No início desse ano, não sei se foi no início desse ano, no final do ano passado, a gente parou com a Gabi, e a gente definiu, tá tudo aqui, o que a gente quer, quando que a gente vai ter filho, quando não vai, viagens que a gente vai fazer, casa que a gente vai ter, carro que a gente vai ter, o que a gente vai fazer na empresa. Escreveu aqui, está escrito, junto, em casal, olhando para o nosso relacionamento. E para a empresa, o tempo todo a gente está olhando junto. E aí, cara, assim, quero isso. Não, escreve, bota no papel. Por quê? Nesse livro aqui, o Quem Pensa Enriquece, ele fala muito sobre isso. Quando tu bota no papel, quando você escreve a sua meta, o seu objetivo, a sua visão de futuro, você está materializando aquilo que está aqui dentro.
Então, enquanto você não escreve, está só no ar jogado. Né? Então, escreva. Pô, Ed, mas eu tenho medo de não realizar. E daí, se não realizar? Começa de novo, faz de novo, redefine, acabou. Eu já defini metas que eu não conquistei e tá tudo certo. Estou aqui vivo até hoje e não morri. Olha que legal. Né? Então, não tem problema não realizar. Tem problema não persistir. Não persistir, não dar continuidade. Né? Então, primeiro passo, escrevam. Escrevam. Pô, Ed, como é que eu escrevo? Olha para as áreas da sua vida, olha para a sua empresa, olha para o que você quer e rabisca o que você quer. Escreve, joga em rascunho, depois você define. E uma coisa bem importante quando você escrever bota data, bota prazo, bota ano, faz o mais específico possível. Você pode depois procurar no Google mesmo como definir uma meta SMART. Eu não vou entrar nesse conteúdo porque é algo mais técnico, mas assim, joga no Google como definir uma meta SMART. SMART escreve S-M-A-R-T. Quem puder escreve aqui no chat aí, só o pessoal procurar depois. Mas assim, SMART, busca lá no Google. Tem várias formas de definir meta. Né? Essa é uma das mais simples. Mas o que eu gosto de falar, deixa específico. E esse específico é muito louco. Em 2020, eu atendi uma pessoa individualmente, veio até mim e tal. Pô, Ed, eu quero tal coisa, eu trabalho com X, Y, Z. Ele era jovem aprendiz na época, né? Ele falou, jovem aprendiz, não sei o quê, mas eu sou formado técnico em elétrica, se eu não me engano, eletrônica, eu não lembro exatamente. E, Ed, eu quero ir mais para... Eu trabalho numa indústria hoje e eu quero ir mais para operação, eu quero sair do jovem aprendiz e eu quero realmente executar o que eu sei. Lembra do que eu falei? Tinha ferramentas, mas não tinha clareza do que queria. Então, ele era técnico em elétrica, né? Ele queria trabalhar mais em si, mas ele não tinha escrito o que ele queria, não tinha claro o que ele queria. E ele estava ali dia após dia trabalhando de jovem aprendiz, dia após dia trabalhando de jovem aprendiz. E aí, olha só, ele veio para mim e falou, tá, Ed, eu quero isso. Falei, tá, mas já está escrito? Não, não está. Então eu falei, então vamos escrever. E aí paramos naquele momento para escrever. Paramos naquele momento, naquela conversa para escrever. E escrevemos lá. Não vou lembrar exatamente, mas foi algo assim. Tipo, trabalhar mais na parte de operação na elétrica, na indústria que eu tô, tal. Indo mais para o chão de fábrica, X, Y, Z. A gente detalhou de forma mais específica possível. Botamos uma data. Se eu não me engano, foi 2 ou 3 meses que ele colocou de prazo para isso. Acho que foi 2 ou 3 meses que ele colocou de prazo. Aí, no final, escrevemos. Aí, olha que louco, como é que surgem as ações, né? A partir da visão dele surgiu as ações. Porque eu olhei para isso e falei, cara, e aí, o que você precisa fazer para conquistar isso? Eu falei, eu preciso conversar com o meu supervisor. É uma das coisas. Eu falei, legal. Então, e aí, quando você vai conversar? Não, semana que vem eu vou conversar. Botou a data da semana que vem que eu conversar com o supervisor. Olha que louco. Se ele não estabelecesse e eu não questionasse ele o que ele ia fazer, ele não ia fazer. Eu questionei, tá, e aí, o que você vai fazer? Vou conversar. Beleza. Então, semana que vem. Ok. Na semana que vem, ele foi, conversou com o supervisor, me mandou mensagem. Ed, eu vou ir mais para a operação. Alcançou a meta em menos de 3 meses. Né? Por quê? Porque o passo que ele precisava dar era só uma simples conversa. Uma simples conversa. Ele já tinha as ferramentas, ele já sabia operacionalizar o que ele queria fazer. Ele só não tinha o que ele queria realmente. Né? Mas sabe o que é mais louco? Em 2 semanas ele alcançou isso. Basicamente, ele alcançou a meta dele, que era para 3 meses. Mas sabe o que é o mais louco? O mais louco disso tudo se eu não me engano, 1 mês depois, menos de 1 mês depois, ele foi chamado para trabalhar em outra empresa, que é uma empresa grande, talvez alguns conhecem, que é a Rumo. A Rumo, ela faz transporte ferroviário e tal, então uma empresa que hoje trabalha, não sei se ela trabalha mais no Sul, ou no Brasil todo, como um todo, né? Mas 1 mês depois, 1 mês e meio, eu não vou lembrar exatamente o período, mas antes mesmo de acabar o prazo total da meta, essa empresa chamou ele para trabalhar especificamente no que ele queria. Não era mais jovem aprendiz. Não era mais jovem aprendiz. Né? Ele estava contratado como um técnico em elétrica. Por quê? Porque ele já tinha a formação, ele já tinha os recursos. Ganhando mais, ganhando melhor, aplicando o que ele sabia. Por quê? Porque ele definiu o que ele queria. Ele definiu com clareza o que ele queria. Né? Olha que louco. E o poder de definir o que você quer. E esse definir é definir realmente saber, cara, eu vou para esse lugar. Eu vou para esse lugar. Exemplo, eu, Ed, passei por várias formações. Nessas formações foram vindo várias coisas. Exemplo, eu palestrando em vários lugares. Eu com espaço, com um escritório enorme. Eu, de início, era uma empresa. Depois foi para 5, depois foi para 10 empresas. Aí eu com a minha família. Então, assim,
essas 4 imagens percorreram por muitas formações, né? E foram objetivos que eu fui ancorando. Hoje eu não quero ter 10 empresas. Hoje eu vou ter 10 empresas. Por quê? Porque eu defini aquilo. Mas não é hoje que eu vou ter. Eu sei que ao longo da minha jornada eu vou ter 10 empresas. Eu não sei do que, não sei quais, não sei como ainda. Mas por quê? Porque eu estou olhando para quais são os meus objetivos para daqui 1, 3 anos para eu conquistar isso lá na frente. Então olha que louco. Olha que louco. Eu ancorei em mim. E aí quando você ancora, eu falava ontem com o pessoal, não é só eu quero realizar um sonho, eu quero realizar uma meta. Não, é olhar para você, definir o que você quer e falar, eu vou realizar. Não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. E aí tem visões, como eu falei lá no início, que não são mais suas, são de Deus para a sua vida. Né? Então, assim, tem algo dentro de mim, por exemplo, que eu sinto, não sei há quanto tempo atrás que isso começou, mas eu sinto eu na frente de muitas pessoas, na frente de muita gente, assim, incontáveis pessoas. Que eu não, assim, não tem como contabilizar, mas é algo que eu sinto. E eu não tenho. E isso, coincidentemente, ou vai contra até inclusive o que eu falei, eu não tenho escrito isso. Mas por que eu não tenho escrito? Porque para mim é uma visão espiritual e não mais uma visão minha. E se é uma visão espiritual, eu sei que vai acontecer. Eu não sei aonde, eu não sei quando, não sei em que momento, mas eu sei que isso vai acontecer. Aí você começa a realizar. Outro exemplo, eu, Ed, quero fazer uma imersão de 3 dias. Vou fazer uma imersão de 3 dias, ou mais até. Olha que louco. Eu, Ed, hoje faço academia. Por quê? Para ficar mais musculoso? Não, também. Isso também. Porque vai me dar outra postura e tudo mais. Vai mudar um monte de coisa. Mas eu faço academia hoje porque eu vou fazer uma imersão de 3 dias. Porque se eu não fizer academia, eu morro no segundo dia, eu desmaio, não aguento. Então, olha que louco. Eu ajo hoje pensando no que eu quero lá na frente. Se eu fizesse só por mim, eu teria força? Não. Essa é outra chave. Comece a fazer por mais pessoas, não só por você. Não só por você. Porque quando você começa a fazer pelos outros, não se torna mais somente a sua visão. Se torna parte do seu propósito, da sua missão. Então, quando você faz pelos outros, você toma mais força para fazer. E aí, às vezes, você fala, porque eu quero descobrir o meu propósito. Começa a fazer pelos outros, começa a contribuir com o mundo, começa a dar o teu melhor, começa a contribuir com o teu melhor, começa a colocar para fora o teu melhor, começa a colocar essa energia para fora, quem você é para fora. Aí você já começa a entrar no seu propósito. Né? E aí, você já deve ter ouvido aquela frase, né? Dê o passo que Deus coloca ao chão. É a mesma coisa o exemplo do foguete que eu dei lá, a aeronave, enfim. É o mesmo exemplo, dê o passo e Deus coloca ao chão. Não tem como, sabe? Então, assim, estabeleço, sem medo, olhando para aquilo e falar, caraca, eu vou conquistar isso. E vai dar até frio na barriga, porque você vai falar, cara, nem sei como fazer isso. Né? Tem coisa que você não vai nem saber o que fazer. Mas tendo a visão clara, você consegue enxergar. É diferente de você... Por exemplo, eu moro no 11º andar. Quando eu olho aqui de cima, sem neblina, eu consigo enxergar distante. Então eu sei o que tem distâncias mais longas de mim. Agora, quando está tudo fechado de neblina, por exemplo, acho que ontem estava bem fechado de neblina aqui, quando eu olhei não enxergava nada. Nada. Imagina se eu não tivesse andado pela região, não ia saber o que tem lá na frente. Então, quando você não define essa visão, é como se você estivesse andando na neblina. É como se você estivesse andando nessa neblina que você está ali. Caraca, para onde que eu vou? O que eu faço? O que tem na minha frente? Defina. Defina. Primeiro passo é escrever isso. Depois é você começar a olhar para as ações. E talvez seja uma ação como a história desse menino que eu contei. Talvez seja uma ação. Resolva e mude o jogo da tua vida. Talvez sejam várias ações. Mas não deixe só do tipo, vou fazer isso. Não, escreva, bote data, bote prazo, bote, se for, assim, especifique o máximo. Mas coloque no papel. Olhe para isso todos os dias. Leia isso todos os dias. Uma coisa bem importante, entregue isso para Deus também. Porque assim, às vezes você fala, porque eu vou realizar, mas nem... assim, entrega e fala, Deus, estabelecer isso, é isso que você quer para mim? Ora, sabe? Por quê? Porque você está ancorando com o que você acredita. Sabe? Você está ancorando hoje, assim, eu não deixo, sabe, de colocar Deus no que eu faço, nos meus planos, nas minhas ideias, nos meus sonhos, nos meus objetivos. Quando eu vou palestrar, aí...
Você coloca Deus e começa a acontecer uns negócios loucos. Eu entrei palestrar, aí teve umas duas pessoas que falaram, Ed, quando você entrou parece que você estava flutuando. Eu falei, caraca, né? Olha que louco, né? Mas por que? Eu falei, Deus, vai, né? Tô aqui, vamos, né? Que cada pessoa seja tocada ali, né? Então, assim, começa a colocar coisas maiores, começa a olhar para mais pessoas, começa a olhar para mais gente. Pô, Ed, hoje eu não tenho mais pessoas que eu vou contribuir. Olha para tua família. Quem está do teu lado? Começa a colocar motivos mais fortes. Por que você faz? Para que você está fazendo isso? Né? Não é só definir. Tenha os motivos fortes que vai te movimentar. Tenha persistência e tenha esperança naquilo. Né? Estava lendo este livro aqui, Salomão, o Homem Mais Rico, e aí foi nele, inclusive, olha que louco, e aí a importância de visão. Quando eu li, ele falava sobre definir visão, né? E ele fala que ele até traz um conceito de visão, né? É um objetivo preciso, definido claramente, com um plano e um esquema detalhados que servirão para alcançá-lo. Isso é a base do que ele dá. Inclusive, recomendo se um exercício para você fazer todo dia. Abrir a Bíblia em Provérbios e ler. A cada dia lá tem 31 provérbios. Cada dia você lê um. Se o mês tem 30 dias, você lê 2 no último dia. Basicamente isso. Leia. Inclusive a recomendação desse livro, ele fala, leia por 2 anos provérbios todos os dias. Então, assim, provérbios tem um monte de aprendizado lá. Sobre metas, objetivos, plano de ação, sobre execução, sobre relacionamento e um monte de coisa. E ele fala sobre visão. E aí, ele trouxe uma clareza para mim, que na hora eu falei, caraca, eu preciso... Por que sexta-feira eu parei para redefinir? Porque eu li na semana passada isso. Na sexta-feira eu falei, cara, eu preciso redefinir a visão junto com a Gabi. Redefinir. Mas antes disso, hoje eu tenho pessoas que trabalham com a gente aqui. Eu falei, cara, eu preciso parar com as pessoas que trabalham com a gente e definir as visões delas também. Porque se elas não têm grandes visões, a minha visão não adianta de nada, porque tá esbarrada. Então, a minha visão precisa ser comunicada e a delas precisa estar clara para eu, não só para eu saber, mas para elas saber onde elas estão indo. Porque senão elas só estão dentro da empresa por estar. Então, assim, o processo de visão, você começa a expandir para quem está contigo, seja dentro da empresa, do negócio, do que você quer, e precisa ter uma clareza, um afunilamento. Né? No relacionamento, se você tem hoje, eu sei que tem muitos relacionamentos que tem um desafio do caramba de sentar e falar, vamos definir uma visão junto. Mas começa a definir e falar, eu estou definindo aqui, vamos sentar. Quem sabe tem abertura. Né? Às vezes a gente fala, pô, mas o meu marido, a minha esposa nunca vai sentar fazer isso comigo, mas talvez você nunca falou para fazer. Né? Então, fale, vamos fazer, vamos parar para pensar. Vi uma live lá e o cara falou que é importante, vamos falar, vamos parar para fazer? Para. Ele precisa ser perfeito? Não precisa. Só precisa fazer. Só precisa fazer. E o fazer que destrava, eu não sabia fazer meta desde sempre. Não sabia olhar para os meus objetivos desde sempre. Já não realizei muitas metas, até hoje tem meta que eu olho e falo, puta merda, já foi. E não realizei. Mas quando eu me coloco e falo, cara, eu vou continuar, eu vou ter esperança, persistência, eu vou seguir em frente, eu continuo, eu não fico, vou parar, vou desistir. Não, porque a vida continua. Né? Então, esse é o processo. Né? Mas complementa, senão não para. Tá muito bom. Ó, a questão do provérbios que o Ed falou, para vocês que trabalham com a costura, modelagem e tudo mais, eu sei que às vezes vocês acabam se envolvendo tanto com tanta coisa para fazer, e daí tem mais a casa e tudo mais, e aí para você parar e ler, eu sei que muitas vão deixando, né? O que você pode fazer também que vai te ajudar muito? Ouve. Tem lá no YouTube, né? Tem a Bíblia narrada pelo Cid Moreira, né? E você pode colocar o Provérbios lá para ouvir, sabe? Então, quem pode ler, é muito bom esse momento de você parar, porque é um momento para você, sabe? Para você ir lá e ler com calma. Agora, quem é um pouco mais acelerada e às vezes nesse momento até conseguir fazer toda essa organização, não deixa de fazer isso por conta dessa rotina que você precisa ajustar. Faz isso, ouve. Enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou executando, eu vou ouvindo, sabe? E é muito bom, porque tem muita coisa na vida que às vezes a gente não entende, a gente não sabe o porquê e tudo mais. E lá vai ser tão esclarecedor para você, sabe? A tua forma de enxergar o mundo, né? Tudo ao teu redor. A vida vai começar a ser mais leve quando você começar a entender coisas que acontecem, né? Até na tua família e tudo, e você não entende, sabe? Então, faça isso por você. Aqui, ó, a questão das metas, né? O Ed falou aqui. Vocês viram?
como esses assuntos que eu trago para vocês, eles são... A gente se entender que é importante. Porque eu sei que muitas pessoas acham que não é importante. Ah, não, eu vou fazendo e fazendo. Só que se a gente só vai fazendo por fazer, sem ter esse objetivo claro, essa visão clara, tem pessoas que até conseguem chegar lá, mas muitas não conseguem porque a gente se dispersa muito rápido, assim a gente perde o foco, né? E você parar e definir isso, e principalmente se você puder, como o Ed falou, além de você deixar tudo muito específico, muito claro ali, definir bem, porque não é só ficar escrevendo, mas é deixar tudo muito específico, né? Você puder imprimir, sabe, imagens daquilo que você quer conquistar, que você vai olhar e vai lembrar todo dia, né? Eu quero trabalhar só com área festa e noiva, imprime lá, faz nesse painel dos sonhos ali, dos vestidos, do ateliê que você quer ter, da cliente que você gostaria de estar atendendo, sabe? Isso vai te dar uma visão muito mais clara e todo dia, ó, vendo aquilo ali. Você começa a ir caminhando cada vez mais naquela direção, né? Então, assim, faz com que você mantenha mais o foco ali e não se disperse. Pode continuar, Ed. É foco, né? E assim, exemplo, né? Eu falei de dinheiro lá atrás. Eu quero ganhar dinheiro. Mas, por exemplo, não tem nem dinheiro à minha vista, não tem dinheiro em mãos, não tem dinheiro na carteira. Né? Então, assim, quando você quer algo, você precisa se ambientar com isso. Né? Então, assim, quando eu falo de dinheiro, exemplo, eu tenho sempre dinheiro à minha vista, tá aqui na mesa, tá na carteira, tá no bolso, né? E aí tu começa a criar âncoras e começa trazer isso para você. Igual o André falou, ter imagens para os seus sonhos, ter essa visão clara. Se eu for pegar, se eu não me engano, tem tipo de 10 a 15 folhas nas formações que eu fiz não uma, mas fiz várias formações. Cada formação tinha lá uma mentalização de futuro, que é basicamente fechar os olhos e trazer a imagem daquilo que você quer, né? E nesse processo, assim, eu devo ter 10 ou 15 folhas ali de desenho que eu fiz, de eu palestrando, de eu com as empresas, de eu com o meu escritório, de eu com a família. Eu tenho, assim, de 10 a 15 desenhos feitos à mão, assim, sem beleza nenhuma, mas está ali esses desenhos. Por que hoje eu falo eu vou fazer? Porque eu vou fazer, já está ancorado dentro de mim. Não tem como mais tirar isso de mim. Então, assim, já foi uma visão que concretizou dentro de mim. Não porque eu quero, mas porque veio até mim. Porque eu senti isso. Né? E é esse processo, sabe, de definir. E no livro aqui ele fala numa sequência, né? Ele fala sobre a parte de esperança. Né? Ele atrela visão e esperança. Né? Para você define a visão e você coloca a esperança para realizar. Mas não é só a esperança que a gente fala, eu espero que aconteça. Não. E aí ele traz um conceito da esperança da seguinte forma. Esperança é uma crença bem fundamentada e segura de que uma visão, meta, desejo ou promessa será concretizada ou realizada dentro de uma quantidade específica de tempo. Então, esperança não é assim, eu espero que... Não, esperança é... Eu realmente tenho segurança que a minha visão vai se concretizar num prazo, numa data, num período específico. Né? Então, e aí ele traz o provérbio 13:12 e fala assim, a esperança adiada deixa doente o coração, mas o desejo realizado é como a árvore da vida. Então, olha que louco. Por que eu falei, não queira estabelecer algo talvez tão grande e gigantesco para você? O que está para você hoje? O que faz sentido para você hoje? Começa a realizar pequenas coisas, porque vão ser pequenas esperanças, trazendo mais alegria para você, mais conquista para você, e você vai olhar e falar, caraca, estou realizando. E aí você vai criando, é meio que assim, ó. Exemplo, se eu sei lá, 6 anos atrás, vamos dizer 6 anos atrás, eu me imaginava palestrando, conduzindo pessoas, 100, 200 pessoas numa mentalização, fazendo, sei lá, o que eu faço hoje. Cara, eu não me imaginava. Só que eu comecei. Ed, não falava, eu era travado para falar. Lá na faculdade, quando eu estava na faculdade, um dos primeiros trabalhos, quando eu fui falar em público, eu travei. Eu gaguejava, eu travei total. Mas o poder da minha decisão naquele momento fez com que eu mudasse o jogo em relação à minha comunicação. Né? Porque quando eu travei naquele dia, eu lembro como hoje, eu lembro a cena. E aquela cena hoje me traz alegria e eu sou grato por aquele momento, por aquele dia, por aquele trabalho, que era uma matéria de processos industriais,
era um trabalho sobre torre de destilação de petróleo. E eu tinha que explicar como é que destilava o petróleo. Basicamente era isso. Né? Eu lembro exatamente o que era o trabalho. Naquele dia, eu decidi, eu falei, cara, eu vou mudar isso. Eu não admito não falar bem. Eu não admito viver essa sensação de que eu sou menor, que eu não podia falar. E nessa decisão, depois daquele momento, começou a aparecer trabalho voluntário, começou a aparecer iniciação científica, começou a aparecer um monte de coisa na faculdade que me levava a falar com as pessoas. E aí eu comecei a... basicamente, o que eu comecei a fazer de trabalho voluntário começou a me levar a falar com as pessoas. E aí eu comecei a falar com uma turma, com duas, com três. No final da faculdade eu falava com todas as turmas. Eu fiz engenharia de produção, eu falava com todas as turmas numa boa. Eu entrava na sala das pessoas e falava, sem medo nenhum. Eu ia apresentar trabalho, eu nem me preparava para apresentar trabalho. E aí isso foi criando uma casca em mim. Mas olha que louco, se eu não definisse lá e eu falasse para mim, vou palestrar, talvez ia ser muito distante para mim. Né? E aí eu falei, cara, deixa eu melhorar aos poucos. E aí isso fez que eu criasse realmente esse processo realmente de olhar para mim e confiar que eu hoje vou falar sem medo. Pô, Ed, você se prepara, por exemplo, para vir para uma live assim? Não. Né? Eu só olhei algumas coisas, falei, deixa eu pegar um livro aqui, porque eu li semana passada. Se precisar, eu uso, senão não. No mais, eu só deixo fluir. E aí, hoje eu entro e comunico o que tem que comunicar. E aí as coisas fluem. Mas por quê? Porque eu comecei a construir pequenos passos e trabalhar o que era, basicamente eu comecei a ativar quem eu era, porque eu achava que eu não era um comunicador. Mas eu comunicava. Já, assim, o meu perfil em si, eu sou muito comunicador. Então, assim, se me colocar para falar, eu vou falar e eu vou falar um monte. E assim, as coisas vão surgindo e vai vir e eu vou... Porque naturalmente isso está em mim. Só que olha que louco, se eu não tomasse a decisão lá atrás, de olhar para isso e falar, caraca, eu posso comunicar? Eu estaria lá atrás, eu não estaria comunicando, eu não estaria aqui agora. Né? Eu estaria preso. Né? Se for lá no meu Instagram e ver os primeiros vídeos, meu Deus do céu. Né? Sim, os primeiros vídeos lá em 2020, quando eu fiz, eu era totalmente assim, travado para falar. Mas eu sabia o que eu queria. Eu sabia o que eu queria. E aí eu fui lá e fiz um vídeo, 2, 3, 4. Aí se for ver as primeiras lives da mesma forma. Né? Aí ontem eu postei no Stories. Né? Se for ver, quem puder depois dar uma olhada no Story de ontem. Eu estava palestrando ontem na frente de... Lá no lugar tinha uns 40 pessoas no total. E assim, ó, naturalmente, eu estava nem aí. Tinha gente que tinha mais formação, faturava mais do que eu, era empresário mais tempo do que eu, e estava lá assistindo. E eu falei, cara, estou aqui. Gente mais velha do que eu. Falar, Ed, cara, o que você falou lá mexeu comigo. Né? Então, assim, aí você começa a se colocar no processo de falar, cara, eu não preciso me colocar como menor do que ninguém. E às vezes isso impede a gente de realizar os sonhos, porque eu olho para as pessoas e falo, pô, porque o cara é maior do que eu e eu não posso, porque ele é... Não, você pode qualquer coisa. Tem uma frase, anota essa frase. Sempre que você achar que você não pode fazer alguma coisa, você vai olhar para essa frase. Quando você olhar para o outro e falar, pô, eu não consigo, você vai olhar para essa frase. Se alguém pôde, eu também posso. Se alguém fez, eu também faço. Então, assim, se alguém pôde, eu também posso. Então, para você nunca mais olhar para as pessoas e falar, pô, mas ela pode, porque ela é privilegiada, não sei o quê. Se você for estudar, eu li um livro recentemente que falava sobre histórias dos bilionários. A maioria não nasceu em família rica. Todos eles construíram. Então, assim, se alguém que não nasceu numa família rica pôde construir bilhões, e não se trata do dinheiro, mas trazendo esse exemplo aqui, se alguém pôde construir bilhões, você também pode construir. Não é porque você nasceu lá no meio. Eu nasci no meio da roça. Eu trabalhei até 2017 na roça. Eu plantei feijão, fumo, milho, arroz, batatinha. Tudo que tu já comeu na vida eu já plantei. 2017 faz 6 anos que eu saí da roça. Ed, você é melhor do que as pessoas? Não sou melhor do que ninguém. Não sou. Inclusive sou igual a vocês que estão aqui. Então, assim, eu saí faz 6 anos. Olha que louco. O Ed lá na roça, você imaginava estar falando com pessoas? Não. Talvez hoje a minha mãe, meu pai olhem o que eu faço, eles nem entendam o que eu faço. E tá tudo certo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas eu decidi fazer um caminho diferente, traçar um caminho diferente, viver uma vida diferente, porque eu comecei a acreditar em coisas que eu nem sabia que eu podia acreditar. Mas por quê?
Porque eu comecei a tirar dos meus olhos o que trancava minha visão, impedia com que eu visse. E aí é esse olhar de, caraca, pô, não é porque eu moro no meio de determinado lugar que eu não posso. Você pode qualquer coisa na tua vida. Isso aqui, Edi, que você está falando é muito bom. Até agora eu lembrei da Ediane, ela foi a primeira a entrar na live. Ela mora lá em Rondônia, numa fazenda, mas longe, longe, longe mesmo, o lugar que ela mora. E aí, olha só, né? Porque todo mundo pensa, essa área festa e noiva é difícil para você entrar nesse mercado e tudo mais. E imagina na cabeça dela, morando lá numa fazenda, lá longe, né? Onde ela, né, cuida ali, né, enfim, da vida ali na roça, enfim, né? Tem os animais e tudo mais. Aí você pensa assim, mas eu aqui no sítio mesmo, né? Nessa vida mais rural, como que eu vou conseguir trabalhar nessa área festa e noiva, né? Porque você já pensa em ter um ateliê na cidade, isso e aquilo. E aí, ela foi fazendo o curso, foi desenvolvendo, e foi fazendo, e foi indo. Mas, ó, a importância de você saber o que você quer. E não é que agora ela tá fazendo vestido de noiva, gente. Então, para você ver lá onde ela mora. Então, sim, é possível. Só que a gente precisa ter muito claro isso aqui e não deixar aquilo que o Ed falou lá no início. A condição nos impedir. Ah, porque a minha condição financeira não permite que eu faça um curso. A minha condição não permite isso. É claro que tem coisas, como a gente falou, a gente precisa do dinheiro. Mas a gente precisa parar e colocar a cabecinha para funcionar. Mas o que eu posso fazer que eu não fiz para talvez conseguir esse dinheiro, então, para pagar esse curso? Ou será que eu converso com alguém, eu explico isso, faço aquilo? Porque quando você se coloca nesse movimento, quando você vê, opa, não é que eu comecei a fazer esse curso, né? Mas é porque você entrou na ação, sabe? Você se colocou nesse movimento. Isso é muito louco, né? Essa questão, falando do curso, né? Quando você falou, eu ri, porque em 2019, eu estava numa vida bem louca, eu precisava definir um foco na minha jornada e saber o que eu ia fazer. Já tinha feito uma formação em PNL e outras várias formações, inteligência emocional, autoconhecimento e tal, né? Pequenos cursinhos. E aí foi, e eu defini no final de 2019, falei, cara, eu preciso dar um foco. E aí eu vim acompanhando o mentor e tal, e aí fiz alguns movimentos dele e eu falei, cara, vou fazer uma formação em coach. Decidi que ia fazer uma formação em coach. Aí defini isso no final do ano de 2019. E aí no início e isso era para o segundo semestre de 2020 fazer a formação em coach. Né? Defini, começou 2020, veio a pandemia, em fevereiro de 2020 veio a pandemia. E aí, nesse processo de via da pandemia, veio uma puta oferta da instituição que eu já tinha definido o que eu ia fazer, eu já tinha definido aonde, já tinha definido a data, já tinha definido o que eu ia fazer, não importasse o que acontecia, que eu ia fazer no segundo semestre. Só que essa oferta era uma oferta, assim, irrecusável, sabe? Eu olhava e falava, cara, não vai ter o mesmo preço nunca mais. Né? E assim, ó, nunca mais vai ter o preço que eu peguei, sabe? Mas duvido que essa instituição faça isso, não tem, sabe? E aí eles fizeram uma oferta de fazer a formação online e fazer presencial. Por 50% de desconto do preço da original, que é só a presencial ali em cima. Eu falei, cara. E aí eu fiquei na insegurança. Fiquei, será que eu vou ou não vou? Será que eu vou ou não vou? E aí, na conversa, inclusive com a Bia, na época, a Bia que falou, na conversa ela contou a história dela ali que eu destravei e fui fazer. Aí eu fui fazer a formação. Beleza, paguei a formação. Nem lembro na época, acho que era 4.500, 5.000. E aí, nesse processo, no meio da formação, eles fizeram a oferta de outra grade inteira de cursos, que são 6 ou 7 cursos, né? Tava com 40% de desconto, né? E aí, nesse processo, eu falei, caraca. Aí eu olhei para minha conta bancária e falei, caraca, eu só tenho isso de grana. Né? Era exatamente o que eu precisava para pagar. E eu falei, cara, o que eu posso fazer para eu não... Eu sempre fui... Da minha criação, vem muito essa questão de ter dinheiro, de estar com dinheiro em mãos. Tanto que desde que eu saí de casa, eu nunca fiquei sem dinheiro. Sempre tive dinheiro em conta, dinheiro em banco. Sempre tive dinheiro ali em si, de alguma forma. Né? E aí, falei, cara, eu não posso gastar tudo de uma vez. Então, eu tenho que ficar com um pouco ali em caixa, pelo menos, para eu me suprir. Né? Aí falei, cara, o que eu posso fazer? Aí eu falei, deixa eu conversar com a minha irmã. Se ela tem cartão de crédito. Conversei. Tem. Ah, tem limite quanto? Acho que de 2.000, ela falou. Falei, me empresta 1.000 desse limite. Ela emprestou 1.000 do limite, dava para parcelar em 12 vezes o treinamento, né? Aí eu falei, cara, e agora? Aí eu fui falar com o meu irmão. E aí, tem cartão? Tem. Limite de quanto? Tem de 15.000. Falei, opa. Aí eu prestei 5.000 de limite dele. 5.000 deles e mais 1.000 da minha irmã e o restante eu desembolsei, né? E aí, foi muito louco. Paguei eles, paguei o treinamento e nunca me faltou dinheiro. Assim, hoje eu olho para trás, eu nem sei como eu paguei, não sei nem de onde eu tirei o dinheiro, mas o dinheiro veio, né?
Então, assim, quando você define o que você quer e você decide com clareza, certeza, e você sente que você precisa fazer aquilo, faça, faça. Dá um jeito. Claro que não é para fazer loucura, mas assim, vai e faz. Vai e faz. Porque o dinheiro vai vir, o dinheiro é só consequência quando você toma uma decisão. Não é mais a condição, é a consequência. Né? Então você coloca ele depois da sua decisão. Porque quando você decide, você entra numa nova frequência, você está vibrando numa nova frequência. E esse vibrar nessa nova frequência é onde você atrai o que você precisa atrair para realizar o que você vai realizar. E aí, o negócio mais louco que tem de tudo que a gente está falando aqui, quando você define o que você quer, um negócio assim, importantíssimo. Inclusive, eu falei, tem um recorte bem no meu story sobre isso de ontem que eu falei. Cara, eu tenho o meu espaço dos sonhos, a minha meta, o meu objetivo. Legal. O que acontece? Cara, é só eu ter isso? Não. Basicamente, hoje, vamos imaginar, hoje você está aqui embaixo. Está nesse pontinho aqui embaixo. Mas você quer chegar aqui em cima. Legal. O que acontece? Se você está aqui embaixo, é porque você tem determinados pensamentos, sentimentos, comportamentos. Você vibra em determinadas frequências aqui. Né? Então, e aí é um papo mais profundo onde a gente já entra na física quântica, né? Mas assim, você vibra em determinadas frequências aqui. Para você conquistar o que você quer aqui, você precisa vibrar em novas frequências, não mais nas frequências que você vibra. Então, se você pensava determinadas coisas, você precisa pensar em outra de forma diferente. Você falava determinadas coisas, você precisa mudar a comunicação. Se você se comportava de determinada maneira, você precisa mudar o comportamento. Por quê? A pessoa que se comporta, pensa, se comunica, se veste da maneira que você se veste aqui, por exemplo, não vai alcançar o que você quer aqui. Então, o que precisa acontecer quando você define, além de ter ações, além de ter clareza da visão de futuro, você precisa se comportar como se você já tivesse isso. Como se isso já fosse seu, no momento presente já fosse seu. Então, você pensa, fala, se comporta, se comunica, vibra, se veste diferente, se coloca numa posição como se você já tivesse o que você quer. Então, pô, eu quero me tornar um milionário. Qual é a frequência do milionário? Então, eu preciso entrar nessa frequência, eu preciso me colocar nessa frequência. E aí, palavras têm poder. Então, você começa a falar como se você já tivesse isso. Como é que você faz isso, Ed, se eu não tenho? Exemplo, eu, Ed, né? Hoje eu operacionalizo ainda muitas coisas aqui dentro da empresa. Operacionalizo muitas coisas. Como é que eu me coloco na posição de não operacionalizar, mesmo operacionalizando? Eu comunico isso. Por quê? Porque é o que eu quero. E aí hoje eu falo pro meu time, hoje eu falo para as pessoas que eu me relaciono, hoje eu falo no dia a dia, eu falo, ó, hoje eu faço ainda muitas coisas no operacional, mas o meu objetivo cada vez mais é eu sair do operacional. E aí eu começo a me comportar como se eu já não tivesse mais no operacional dentro da minha empresa. Por quê? Porque eu vou sair totalmente do operacional. Mas não porque eu não vou fazer nada, não, porque eu vou ser muito mais estratégico. Para eu ter 10 empresas, eu não consigo conquistar 10 empresas se eu estiver no operacional. Lembra? 10 empresas, eu já me comporto como se eu já tivesse, mesmo que eu não tenha. E o que eu preciso fazer? Ser muito mais estratégico, vibrar numa frequência muito mais estratégica, me colocar em posições que eu não me colocaria se eu não tivesse clareza do que eu queria, do que eu quero, do que eu vou fazer, do que eu vou conquistar. Né? E esse é um dos desafios, se colocar nessa posição. Então, como é que você define essa posição? Se colocando em ambientes que vão te dar essa frequência. Se conectando com pessoas que vão te dar essa frequência. Talvez a Andrea vai te dar um caminho e vai falar, caraca, entendi, eu preciso disso. E aí ela te dá uma frequência que você já acessa o que você quer. Então, defina com clareza o que você quer, defina as ações e comece a vibrar na frequência como se você já tivesse conquistado aquilo que você quer. Isso vai mudar o jogo, vai simplificar as coisas, e vai se tornar mais fácil para você executar, mais fácil a jornada, mais leve a jornada. Não quer dizer que tudo vai ser fácil, que você não vai ter coisas que você vai precisar se desafiar. Porque tem um negócio que aí a gente entra em outro assunto, que é, às vezes a tua criança vai estar ali gritando, porque ela não quer fazer determinadas coisas, mas tem coisas que precisam ser feitas. Né? Então, assim, na vida adulta, o adulto acolhe a criança, mas ele assume o que precisa fazer. Ele assume o que precisa fazer. E esse assumir o que precisa fazer é falar, eu vou para cima, eu vou fazer acontecer. Se eu lá atrás falasse, eu não consigo falar em público, eu não consigo falar com as pessoas. Se eu continuasse com essa
comunicação, comportamento, pensamento, sentimento, nessa mesma posição que eu tinha lá atrás, cara, hoje eu não falaria com as pessoas. Não falaria com as pessoas. Então, esse é o ponto. É mudar aqui dentro. É se comportar e acreditar naquilo que você definiu. Escreva, acredite, mentalize, coloque fé, coloque foco. Que vai, um negócio muito importante nessa jornada, vai surgir ideias. Não deixe essas ideias fugir. Não deixe essas ideias irem. Porque talvez o que a Andrea falou, tu vai conectar com o que outra pessoa falou e você vai criar uma ideia única sua. Da sua forma, do seu jeito, você vai criar um novo negócio. Uma nova forma de fazer. Não deixe as ideias morrerem. Não deixe as ideias morrerem. Inclusive, no livro Quem Pensa Enriquece, ele fala, a partir do momento que desce a ideia para você, comece a executar imediatamente, se for possível. Não deixe para amanhã. Por quê? Aquela ideia é a conexão do que você sabe, do que você conhece, com o que talvez Deus está entregando para você, com o que as pessoas já te falaram, né? E você vai e executa, você vai e se coloca naquele lugar. Muito Show! Bom. Aqui, ó, Ed, a Patrícia até comentou o seguinte, ela falou assim, ó, fiz um bilhete de gratidão por uma overlock, né, que é uma máquina de costura. Ó, 2 meses depois ela chegou. Então, ó, o poder da gente é acreditar, né? Você acredita, você declara e as coisas começam, você entra nessa frequência que o Ed falou. Esse agradecer é muito louco, né? Comece a agradecer antes de ter. Hoje em dia, quando eu faço minhas orações, quando eu escrevo o que eu quero, eu não escrevo pedindo mais. Eu escrevo declarando. Eu declaro que essa semana vai ser extraordinária. Eu declaro que essa semana eu vou conquistar grandes coisas. E o agradecer, eu sou grato por o que eu não tenho. Vai lá no sermão, vai lá na Bíblia, onde Jesus multiplicou os pães. E ele fala lá na multiplicação de pães. Eu não vou falar exatamente porque eu não sei, mas ele fala mais ou menos assim. Ó. E Jesus tomou os pães e os 5 pães e os 2 peixes, ergueu e deu graças. Deu graças, ele agradeceu. Depois disso, o que aconteceu? Se multiplicou. Então, eu agradeço para multiplicar. Né? Então, Jesus agradeceu para multiplicar o que ele tinha. Né? Então, agradecer eu agradeço para realmente receber o que já é meu. Muito bom, muito bom. Isso que você falou, Ed, eu até comentei com elas, né, com eles aqui há um tempo, ó, agora esses dias ainda, sobre isso. Sobre, às vezes, a gente olha para essa realidade nossa, para essa condição, e não faz com a ferramenta que você falou, que a gente já tem nas nossas mãos, porque a gente acha que precisa de mais, né, para poder executar. Mas se você é fiel com aquele recurso que você tem, você consegue fazer com aquilo que você tem, ele vai se multiplicar, né? É exatamente sobre isso. Deixa eu ver o que eles estão falando. Se tiver dúvidas, manda aí, gente. Isso, vai enviando, ó. A Ed falou, a prof fala muito sobre isso, né? O lugar que moramos, né? Não nos impede de crescer, não impede, gente, ó. Porque o Ed deu um exemplo claro da vida dele, né? Do profissional, de tudo aquilo que ele está construindo hoje, né? Mas como era lá atrás a vida dele, se ele não tivesse passado por um momento onde ele tomou uma decisão e entrou nesse movimento e fazer, que no início, como ele falou, não foi fácil ele desenvolvendo essa comunicação, esse relacionamento. Não precisa a gente... Porque às vezes a gente toma uma decisão e a gente acha que tem que sair executando perfeito. Não é. Porque você vai desenvolvendo essa habilidade no processo, no caminho, você vai se tornando cada vez, né, mais habilidoso naquilo que você, né, decide fazer. Eu mesma, né, quando a gente conversou lá no início, lembra? Não sei se você vai lembrar, mas, né, foi várias vezes que a gente foi conversando, né, desenvolvendo ali. Mas, assim, teve um momento que eu falei para você que eu não me comunicava, eu travava diante de muitas pessoas, né? Principalmente pessoas, assim, com autoridade, que eu senti que tinha uma autoridade maior do que eu, mas eu errava. Lembra que eu falei que eu começava a me atrapalhar nas palavras, eu falava errado, e assim, aí, por conta disso, eu ficava sempre quietinha, eu não me manifestava, né? E olha só, né? Esse poder desse acompanhamento, de ir me conhecendo, né? Conforme essa jornada ali que eu recebi, todo esse acompanhamento ali do Ed, da Bia e tudo mais. Então, todo esse processo, eu fui entendendo muitas coisas sobre mim. E no início, é fácil? Não é fácil, assim. Mas, como ele falou, o caminho é simples. Você entende que é possível. E se é possível, se outras pessoas conseguiram, por que eu não vou conseguir? Eu só não posso desistir, né? Eu vou
continuar. E se do jeito que eu estou fazendo não está funcionando, eu vou reajustar isso aqui, vou começar a fazer de uma forma diferente. E vou lá e não paro. E olha só, né? Mais um exemplo aqui para vocês. Quando eu iniciei o curso, que eu decidi, né? Vou, né? Gravar um curso aqui para, né, focado principalmente para as costureiras que trabalham com facção, com conserto e ajuste, mostrando para elas que é possível elas fazerem vestidos de festa, vestidos de noiva, porque essa área é uma área assim mais reconhecida, mais valorizada, elas vão ter, né, um retorno financeiro muito maior, enfim, e tudo mais. Porque eu sei o quanto que tem pessoas aqui que costuram, que fazem trabalhos belíssimos, mas se coloca nessa... O Ed falou no início, você se coloca naquela função que você faz, eu sou costureira, como se definisse quem você é, o teu ser humano, tudo. E não, você é muito mais do que isso. Então, assim, eu decidi... O meu curso, Pérolas da Costura, ele é específico para avivar essas pessoas assim. Então, assim, pessoas que já estão na área, já sou estilista, já faço isso, quero me aperfeiçoar, me desenvolver mais. Sim, vai te ajudar muito, com certeza. Mas o foco, o objetivo maior do curso é avivar essas pessoas que não acreditavam mais no potencial delas, achavam que não era possível. É possível. Eu estou vendo histórias diariamente de alunas que estão conseguindo entender isso e estão construindo uma nova história. E isso é muito lindo, porque é você que entendeu o potencial, o poder que você tem e você está construindo isso. Mas precisava do quê? O fogo estava apagado e precisava acender, sabe? E agora você não pode parar. Então, assim, isso que o Ed está falando, gente, os exemplos que ele trouxe, é como eu falo isso para vocês, porque eu já escutei muito isso. Parece, assim, para muitas pessoas, balela, por que você só me ensina a fazer a técnica, isso e aquilo? Mas só que é o que vai fazer com que a técnica e qualquer outro conhecimento que você vai absorvendo, você consiga ter resultado. Senão você não tem resultado, porque você não coloca em prática, você não entende. O Ed falou a história dos maiores bilionários, desses caras que construíram coisas grandiosas que a gente admira. Não nasceram num bercinho de ouro, mas eles foram lá, tiveram uma vida difícil, mas eles pararam, olharam, entenderam e foram executando, fazendo. Então, isso aqui é importante. Se a gente quer mudar a nossa história, é importante. Porque daí a gente não vai deixar a condição nos travar, a nossa idade. Porque eu não tive conhecimento, porque aconteceu isso na minha infância, isso e aquilo, é o lugar que eu moro, você não vai deixar. Sabe, você não vai deixar. E começar, como o Ed falou, a declarar aquilo que você quer, como se já fosse, a se comportar, a agir. No início parece estranho, mas eu vou me comportar assim, mas eu não sou isso, mas só que com o tempo você vai vendo que aquilo vai, sabe, você vai desenvolvendo. Quando eu comecei o curso, né, eu me sentia assim um pouco, né, era estranho eu me declarar como uma professora e tudo mais, mas só que aí eu comecei, não é isso que eu quero, eu realmente, assim, eu quero ensinar elas, né? Eu quero me portar como uma professora, porque aí eu comecei a ir trazendo isso. No início era um pouco estranho, mas aí o tempo foi passando, e quando eu percebi, eu me sentia tão professora que eu nem dei conta de que foi nesse processo que mudou. Então não é da noite para o dia, é todo dia você vai fazendo aquele exercício, vai fazendo, e quando de repente um dia você olha e fala, nossa, mas aconteceu? Eu já estou me comportando assim, eu já me sinto assim, mas é porque, você foi todo dia, né? Todo dia. Acessando a frequência, né? Se eu conheci a Andrea lá em 2021 e ver a Andrea hoje, cara, assim, não é a mesma Andrea, né? Não é a mesma Andrea de um ano atrás, um ano e pouco atrás, né? Então, assim, mas por quê? Porque ela decidiu o que ela queria e se colocou no movimento, se colocou em ação. Ela é melhor do que todos que estão assistindo a live. Eu sou melhor, ninguém é melhor do que ninguém. Mas por quê? O que ela está fazendo? Ela só decidiu e foi. E aí mudou o comportamento, mudou o posicionamento, mudou a comunicação, mudou a forma de ver as coisas, mudou a forma de olhar para tudo. Está fazendo coisas que ela nunca imaginou que iria fazer na vida. Né? Está fazendo coisas que ela nunca se viu fazendo. Mas por quê? A simples decisão e o movimento, a ação de acreditar, de investir nela, porque ela investiu não em um treinamento, mentoria com a gente, ela foi, investiu, reinvestiu e foi, e andou e caminhou. Mas por quê? Porque ela falou, cara, eu preciso mudar isso. A Andrea de 2021 era uma Andrea com a luzinha apagada, né? Então, assim, com a luzinha apagada, que foi aceso por talvez uma palavra, talvez algum processo, talvez seja o que for, mas se acendeu. E esse se acender hoje é para levar luz para outras pessoas. Agora, se a Andrea
falasse, tá bom para mim agora e vou aqui continuar com o meu espaço e tal, e só isso, e não vou levar para mais ninguém, não. Hoje ela leva, hoje ela traz talvez pessoas, mas ela fala, ela traz o que ela aprendeu, ela coloca para as pessoas. Então, assim, coloca para quem já é aluno. Então, assim, é um movimento de eu recebo e eu coloco para as pessoas, eu recebo e eu coloco para fora. E aí, o mais louco, pelo menos no meu movimento hoje, no que eu faço, é que hoje muita coisa eu recebo estudando, mas muita coisa só vem, só recebo e vai, sabe? Então, assim, as coisas só vêm, a comunicação só vem, o que tem que falar só vem, né? E aí você começa a se desprender de um monte de rótulo e de coisa e de... Eu poderia falar que, porque tenho PNL, não sei o quê, faço questão de hipnose, coach, o caramba 4 em física quântica. Tudo isso são coisas hoje em dia para mim. Porque tudo se complementa, eu trago alguns conceitos, algumas coisas em si, mas são só ferramentas que eu uso, que potencializo o que eu faço, a minha vida, a minha jornada. Mas o mais importante é se colocar nesse movimento de receber e colocar para fora, aplicar, colocar em prática, ir lá executar. Teve pessoas que falaram, porque eu sempre fui assim. Tira a frase imediatamente, sempre fui assim. Porque não é porque você foi até hoje assim que você precisa continuar sendo assim. Você pode decidir mudar a partir de agora. Porque eu não sei comunicar, que eu não sei falar. Agora você não sabe. Agora talvez você não está preparada para isso. Mas a partir do momento que você falar, eu vou mudar isso, eu decido mudar isso, eu quero mudar isso porque eu vou fazer grandes coisas na minha vida, o jogo muda. O jogo muda. Só que precisa ter clareza do que você vai fazer, porque senão você não muda. Desde lá de trás, quando eu entrei fazendo engenharia de produção, o meu foco, o meu objetivo era o quê? Dentro da indústria, quando eu comecei a trabalhar. Era me tornar gerente, diretor, era assumir grandes posições dentro da indústria. Então, quando eu vi o meu problema de comunicação, automaticamente, talvez inconscientemente, sem eu perceber, a minha mente relacionou e falou, caraca, ele quer ser um grande gerente, um grande diretor, para isso ele precisa comunicar. Então, se ele continuar assim, fudeu, ele não vai chegar na posição. Então, o que aconteceu? Opa, decido mudar imediatamente. Então, sempre teve um passo além. E aí é desenvolver esse senso de ambição, de crescimento constante. E não é que você não... Assim, se contenta, agradece, se sente satisfeito com o que você tem. Mas se sinta inconformado para conquistar coisas maiores. Fala, cara, pode ser diferente. Pode ser ainda maior. Posso ser ainda melhor. Posso ter uma vida ainda mais extraordinária do que eu já tenho. Posso conquistar coisas que eu talvez nunca imaginei que eu conquistaria. Tem coisas que eu olho hoje e falo, caraca, como assim chegou até mim? Chegou. Por quê? A minha palavra de vida é movimento. Então, assim, eu estou em movimento o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E aí vão surgindo coisas do nada que não são do nada. Aí eu fui palestrar ontem, surgiu um cara que falou que é de uma igreja e tal, aí ontem eu estava no meio do culto, aí virou um negócio, mandei mensagem para ele, falei, cara, arruma um lugar lá, eu vou palestrar na tua igreja aí e vejo como é que você faz. E as coisas vão se encaixando. E não é sobre religião. É sobre o que eu vou levar que é mais profundo do que a religião. Quando eu falo de Deus, não é porque eu sou um religioso, mas é porque realmente eu vivo com Ele. Né? Então, Ele está presente o tempo todo. Né? E aí você perde o controle do que você vai fazer, ou do que você quer. Você sai só do seu desejo, do seu ego, do que eu quero. Não é o que você mais quer. É o que Ele quer para você. E aí, você não tem mais medo de falar, não tem mais medo de fazer, não tem mais medo de seguir em frente. Você não tem mais medo. Por quê? Cara, se Deus te ampara, por que você vai ter medo de fazer o que tem que ser feito? Se Deus já está ali e falou, faça. Se Deus já te entregou um curso, faça, agora aplique. Aplica. Vai, coloca em prática. Já está ali na tua mão, é ferramenta na tua mão. Né? Então, é sobre isso. É sobre deixar as coisas fluírem, assim como você cair num rio e ir flutuando nesse rio. Porque a vida é isso. Né? A vida é esse rio que você se desdobra, independente se a meta é grande ou é pequena. Tem até um escritor, não, ele na verdade nem é escritor, é empresário, né? Mas ele tem uma frase que é o Jorge Paulo Lema, que ele fala, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, por que eu vou sonhar pequeno se eu posso sonhar grande? Eu posso sonhar grande. Verdade. Então, assim, sonhem, não tenham medo de botar no papel, não tenham medo de escrever.
e apliquem o que você já sabe. Olhe para as ferramentas que você já tem. Né? Mesmo que dê aquele friozinho na barriga, é importante fazer. E assim, esse exemplo que você falou aqui, ó, é bem legal para as meninas entenderem, né? Essa questão da gratidão, de você estar satisfeito com aquilo que você fez e você reconhecer. Isso aqui é um vestido. Vamos pensar num vestido. Exemplo, hoje você é uma pessoa que não tem recurso de comprar o melhor tecido, o tecido que daria aquele caimento, aquele efeito que você gostaria para o vestido, aquela renda bonita. Mas você foi lá e fez num cetim charmouse, que era o que te dava a condição de você testar, experienciar, para você desenvolver. Seja grato, né? Você olhar e falar, nossa, eu consegui fazer um vestido. Só que aí você tem você fica ali, ó, olha e pensa, né? Que o Ed falou, né? Você não pode se conformar, né? Com essa questão de você, ó, agradeceu, você fez com o recurso que você tinha, né? Então, você tem esse olhar de que aquilo ali que você fez, porque eu por muito tempo, gente, eu não reconhecia aquilo que eu fazia, eu não reconhecia. Isso impede a gente de crescer, sabe? A gente não ser grato, a gente não reconhecer aquilo que a gente consegue fazer com o recurso que a gente tem hoje. Então, você fez com o recurso que você tinha. Mas aí você para e pensa, nossa, mas se eu tivesse aquele tecido, aquela renda, eu faria ainda melhor, sabe? E aí você começa a ir desenvolvendo e as coisas vão fluindo. Quando você vê, você tem aquele tecido, você tem aquela renda. Mas só que, ó, a todo tempo, tudo aquilo que você está fazendo com o recurso que você tem, você é grato. Você fica contente, feliz com aquilo ali. E é isso que você vai mostrar para o teu cliente, sabe? Então, ele vai sentir isso. Ele vai sentir isso. Aqui, ó, a Jaci falou assim, ó, tá me dando uma vontade enorme de começar a fazer meu primeiro vestido de festa. Olha que nem estou em casa, estou esperando ser chamada por uma consulta. A Patrícia falou assim, ó, esse assunto traz desejo de crescimento. Mas é para isso, esse assunto é exatamente para isso. O Maico, nosso colega aí, ó, falou assim, ó, live 10 de uma segunda-feira, só poderia ser, né, o Ed envolvido. Deixa eu ver aqui, o que mais? Acho que é Sharimar. Ó, bom dia, eu tenho hoje 50 anos, mas comecei a trabalhar com costura com 21. E sempre trabalhei contra a vontade do meu marido. E hoje meu trabalho nos ajuda a manter a casa. Isabel, Quitéria, né, falou aqui, ó. Tá me dando muita esperança na sua palestra. Estou fazendo negócio de uma máquina acho que de 5 mil. Espero, né, pagar ela até dezembro, se Deus quiser, com meus vestidos. Vai sim, vai sim. Ó, aqui, ó, a Sharimar, né? E mesmo hoje eu sonho um sonho sozinha, porque ele não acredita no meu sonho. Isso vai cair lá na questão que você falou, né, Ed? Da importância da gente alinhar, né, com o nosso cônjuge ali, mas tem situações que não é fácil. Aqui, Jaci, ó. Estou assim, travada e muito envergonhada. Sempre fui assim. A Marlete, eu sou assim, tenho vergonha de falar em público, porque me atrapalho toda, né? E as palavras não saem, mesmo sabendo que tenho, né, que falar, fico calada. A Lúcia, há um mês atrás, Deus me mostrou um direcionamento. Imediatamente fui e executei. Hoje vejo que foi a decisão certa, tudo está fluindo na minha vida. E tenho fé que muito mais está por vir. Com certeza, creia, acredite e, ó, sentiu, faça. Ó, a vergonha, né, o medo, isso aí, ó, é paralisante. Por muito tempo eu fui paralisada por conta disso, sabe? Vão rir de mim. A questão do eu não falar era isso, vão rir, porque riam muito de mim quando eu falava errado. Imagina, eu vim lá da roça, eu falava errado mesmo. Falava muito caipira. Riam. Eu aqui na capital, Curitiba, então até do meu sotaque, a forma que eu falava. Só que aquilo que o Ed falou, quando você toma essa decisão, você entende, e você começa a ir fazendo isso, você vai enroscar. Às vezes eu engasgo aqui durante a live, me afogo, enfim, tudo mais, mas só que eu não deixo mais isso me travar. Eu continuo, sabe? Você entendeu aquilo que você quer, onde você quer chegar. Eu vou fazer, e se engasgar, se eu falei errado, respira fundo e continua falando, e tá tudo bem. Aqui, a Maria, eu era assim, professora, hoje só melhor, mas ainda fica muito preocupada, né? De mágoa e outro de cobrar uma costura. E a cliente achar caro, preciso mudar. Vai mudar. Maria Faustino, você acabou de entrar no curso, né?
começa a assistir o módulo de precificação, vai te ajudar muito nessa questão. A Vanúzia, verdade, eu não achava que eu tinha mais potencial, mas eu já estou conseguindo me posicionar em alguns momentos. É o fogo, tá voltando, sabe? A tua chama, a tua luz, ela tá se acendendo novamente. E você vai ver quanto isso acender mesmo, você se torna imparável. Ninguém mais vai parar você. Você não vai deixar a opinião dos outros, a crítica, o olhar de julgamento, sabe? Nada mais vai te parar. Porque você sabe onde você quer chegar, você está olhando aqui. O que estão falando aqui, babá, aqui, não importa mais. A Odete, prof, quando você lançou o seu curso, eu falei, dessa vez eu vou fazer. Aí minha filha tinha usado meu cartão e eu não tinha limite. Mas pensei, eu vou fazer. Resolvi falar com o meu marido, que era meu sonho esse. Odete, minha aluna agora, né? Jaci, estou lutando contra isso. Patrícia, Odete, parabéns, é isso aí. Jaci, essa live é tudo. Menezes, maravilha essa live. Gratidão a vocês pelos ensinamentos. Vocês são pérolas preciosas. Ed, perfeito. Vanúzia, verdade, já estou com muita ideia aqui. As ideias, isso mesmo. As ideias, elas vão surgindo no caminho. Aqui, a Elaine. Gente, que live maravilhosa. A minha segunda-feira se tornou com mais vontade de crescer no meu ateliê. Mas é sobre isso. É isso que vai te dar o ânimo para você executar o curso, buscar mais daquilo que você precisa, sabe? Quando a gente entende, é isso, o jogo só vai mudar, né? De quando a gente mudar aqui. Porque a ferramenta você já tem, né? Muitos já estão com a ferramenta na mão. Mas quando você entende isso aqui, você, olha, a ferramenta está aqui. E aí você começa a trabalhar com essa ferramenta. Consuelita, aprendi e estou aprendendo muito depois desse curso. Essa professora é nota 1000. Marilu, momento de transição. Live maravilhosa. Obrigado por isso. Núbia, uma frase. Quem dorme, sonha. Quem vive, realiza. Patrícia, professora Andréia, eu curto demais o seu sotaque. É seu diferencial. Mas é aquilo que o Edi falou, gente. Se você parar para pensar, aonde está a nossa maior dificuldade e aonde está o nosso maior, assim... Como que a gente poderia falar, Ed? O nosso diferencial, né, para fazer algo está ali. Só que é ali que a gente fica travado. Porque, eu era comunicação. E aí, como que eu vou ser professora, né? Como que eu vou fazer um curso se eu não consigo me comunicar? Mas a partir do momento que eu entendo que eu, né, consigo me desprender disso, muita coisa acontece. Então, se você tem algo na tua vida que ali, para você é uma barreira, tem que trabalhar, porque é ali que você vai conseguir trilhar um caminho. Show. E é isso aí, Ed. Se você quiser responder algumas das meninas aí, que eu li os comentários, trazendo Show, a tua visão, né, de profissional. Acho que o ponto é esse, né? Acho que tudo que a gente falou aqui complementa cada um desses pontos, né? Acho que é esse olhar para... Primeira coisa, olhe para o que você tem em mãos e para quem você já é. Né? Então, o que você já sabe? Qual que é o teu melhor já no hoje? Né? Pô, o meu melhor no hoje é isso. Né? Então, o meu melhor no hoje, é olhar para pessoas, é olhar para gente, é conseguir chegar na pessoa e só na maneira que ela anda, se comporta e fala, eu olho para ela e falo, cara, teu problema está aqui, você precisa trabalhar isso, provavelmente acontece isso na tua vida. Né? Teve 2 pessoas na imersão que chegaram também e falaram, teu problema é esse. Né? A pessoa falou, caraca, Ed, acho que é isso mesmo. Eu falei, não, pode olhar para isso, né? Então, assim, qual que é o meu melhor no momento que eu tô? Esse não era o meu melhor lá atrás. Né? O meu melhor lá atrás era o outro melhor. Mas o ponto é, cada vez mais, quando eu caminho na jornada, melhor eu fico no que eu já sou, e vão surgir novas habilidades, novos talentos, novas coisas que eu nem sabia que eu podia fazer. Né? Então, assim, você não precisa saber fazer tudo. Né? Tem coisas que você não vai saber fazer, você vai contratar um profissional para fazer por você, porque aquilo não é o teu melhor. Não é o melhor que você dá. E tá tudo bem. Tem coisas, por exemplo, que eu não sou o melhor dentro do que eu faço. E eu não sei fazer tudo, por exemplo. Na empresa hoje, eu não sei fazer tudo. Né? Eu sei a base, eu sei o que dá para fazer, eu sei estrategicamente até onde dá para chegar. Mas eu não sei fazer tudo. E eu nem quero saber fazer tudo. Então tem coisas que eu não vou saber fazer. Talvez, você que está assistindo essa live, talvez você seja uma excelente líder.
E aí o que que tu faz? Tu bota pessoas para, sei lá, fazer as costuras para você, por exemplo. Né? Então, assim, talvez você seja um excelente líder. E aí você vai pegar a estratégia, vai aplicar a estratégia e potencializar o teu negócio como quem vai liderar um time de 5, 10, 15 costureiras ou mais. Por que não mais? Por que não uma empresa? Por que não uma fábrica? Por que não algo maior? Né? Então, assim, qual é o teu melhor no momento que você está? Né? Qual é o teu melhor na fase que você está? Né? Eu sei que, assim, tem muita coisa que você, ou eu, cada um vai desenvolver ao longo da jornada. Né? Mas hoje, eu sei que o meu melhor é inspirar pessoas, o meu melhor é fazer isso no momento que eu estou, é liderar pessoas para algo maior. Então, é isso que me move hoje. É isso que faz sentido hoje. Talvez amanhã mude totalmente e está tudo bem. Porque, lembra da palavra movimento? A gente está em movimento constante, vai ter mudanças. Talvez amanhã a André fale, cara, vou fazer um negócio totalmente diferente. E está tudo certo. Por quê? Porque o curso que ela dá hoje não define quem ela é e o que ela pode fazer na vida dela. O curso é só uma fase de algo muito maior. E aí é esse olhar de olhar lá para frente e falar, caraca, existe algo muito maior do que isso. E não que o que ela faz hoje é pequeno. Mas quando ela olha numa perspectiva de vida, de legado, de missão, de realmente fazer algo grande na vida, que eu sei que ela vai fazer, que eu sei que ela vai realizar, não que o que ela faz é pequeno, mas existem coisas muito maiores que nós podemos realizar quando nós se colocamos no fluxo natural das coisas. Então, assim, quando ela olha lá na frente, o eu, ou seja, quem for que está assistindo essa live, cara, vai olhar lá na frente e falar, caraca, é pequeno o que eu faço hoje. E aí você começa a entender que a dificuldade que você tem hoje não é uma dificuldade, porque é tão pequeno quando você olha na visão. Por isso que é importante a visão clara, porque quando você se coloca na sua visão, na frequência, na maneira de olhar para aquela visão, basicamente você se torna uma nova pessoa e essa nova pessoa olha para a dificuldade do hoje e fala, caraca, bom dia Maurício, meu amigo. Então assim, se torna pequena a dificuldade do hoje quando você tem clareza e se coloca nessa posição de quem você é lá no seu futuro. E isso muda o jogo, assim, drasticamente na sua vida. Porque talvez você está sufocado hoje porque você não consegue falar com as pessoas. Mas isso é tão pequeno. Hoje eu olho lá para trás e falo, cara, é tão pequeno eu não conseguir falar, que, cara, é insignificante. E aí tem tantos medos e questões que eu fui deixando para trás, que eram crenças que vieram enraizadas, que eu olho e falo, cara, é tão pequeno. Então, o teu problema hoje, a partir do momento que você sair de fora, e esse é um exercício bem legal para se fazer. Ed, eu estou travado na vida, não sei o que eu faço, não sei qual é o primeiro passo, não sei. Faz o seguinte exercício, para no final do dia, sai de fora de todo o seu dia e começa a se autoanalisar, como se você estivesse assistindo um filme na tua frente do seu dia. E aí você começa a ver, pô, aqui eu tive medo, aqui isso, aqui eu fui, putz, aqui eu comuniquei legal, foi legal, putz, mas aqui não fui tão bom, né? Ah, legal, preciso melhorar isso, olhando para o meu dia. Legal, faz essa autoanálise, assiste de fora a tua vida quando você não conseguir resolver estando dentro. Isso muda o jogo porque você está olhando em terceira pessoa, sem julgamento, e aí facilita a mudança, facilita o processo, facilita o progresso, tudo muda. A partir do momento que você começa a se autoanalisar, começa a se olhar, começa a se enxergar, começa a enxergar realmente o que precisa ser resolvido na sua vida para você realmente caminhar. E não se limitar por pequenas coisas que você acha que são grandes. Só acha, mas não são grandes. Não são grandes. Tudo que é problema hoje para você é pequeno. Olhe para trás, faz o seguinte exercício. Olhe para trás da tua vida e olha a quantidade de problema que você já superou. E hoje provavelmente tu olha e dá risada desses problemas. A vida é assim, você vai chegar lá na frente do problema que você tem hoje, você vai dar risada. Então por que não dar risada hoje? Do problema que você tem e resolver ele com facilidade, simplicidade, realmente com alegria. Fala, caraca, eu posso resolver isso. Né? Então tudo é simples. Por isso que eu falo, tudo é simples. Tudo é simples. Eu acho que é isso, Ana. Acho que é isso. É isso. Nossa, eu estou muito agradecida da tua participação aqui. E eu quero que você comunique aqui para elas, né? Como hoje, né? Você falou um pouco ali da tua empresa, aquilo que você vem fazendo. Mas assim, né? Para alguém, né, que queira, né, buscar mais essa ajuda, né, o teu trabalho, conhecer aquilo que você faz, enfim, né, que você comunique aqui como que eles encontram você, enfim, aquilo que você oferece, que você pode estar ajudando, né, eles. Show. Eu gosto de falar assim, ó, quem sentir no coração, tá, e sentir mesmo, quiser me chamar para a gente bater um papo, é só me chamar.
vai lá no meu Insta, chama no direct, fala, Eide, estava na live lá com a Andrea e tal, me fala o que você sentiu, me fala o que está vibrando aí dentro, porque eu gosto de falar, hoje em dia eu trabalho com pessoas que se conectam, né? Então, assim, se você se conectou e de alguma forma, putz, fez sentido, caraca, preciso falar com ele, tenho algo que eu preciso expor, me manda mensagem, a gente marca uma conversa, a gente troca, a gente entende o que a gente pode contribuir contigo de alguma forma, seja no comportamento humano, seja no que for, né? Eu falo que hoje eu me coloco nesse processo de servir com o que eu tenho, né? Então, assim, me chama no direct lá, tranquilamente, vou responder. Não prometo que vou responder na hora, né? Mas assim, a hora que livrar em um tempo já respondo também, tá? Então, assim, quem sentir, me manda no direct, quiser me seguir, acompanhar um pouco do meu conteúdo, sempre estou falando sobre isso, estou falando dos conteúdos lá bem louco e doido, mais doido que isso algumas vezes, né? Mas esse é o processo, né? Então, é isso. Deixo o meu convite aí e agradeço o convite, agradeço aí a abertura para falar com o pessoal, falo que é sobre esse transbordo, é sobre levar isso para as pessoas que realmente talvez ainda estão ocultas ou preenchidas com coisas que não faz sentido, né? E tem um monte de informação por aí, tem um monte de coisa por aí. Então, assim, comece, se você está num momento hoje que está muito complicado, tem muita informação, você não sabe por onde começar, se afasta de tudo e sai de fora e tira um momento para você, né? Isso muda a jornada, muda o jogo. Então, assim, putz, estou cheio de informação, não sei por onde começo, qual é o primeiro passo? Começa a silenciar tudo. Por exemplo, está no curso da Andrea, foca no curso, foca no que você precisa melhorar, foca num processo único neste momento e começa a colocar a tua energia nisso. Silencia o que não está fazendo sentido, que é grito só externo, sei lá, é um Instagram que você segue que não te agrega em nada, sei lá, uma novela que você assiste que não agrega em nada, um jornal que você assiste que só te traz medo, uma pessoa que você conversa que só fala coisa negativa, reclama e tal. Se afasta do que não faz sentido. Pô, Ed, eu vou ter que se afastar disso. Depende. Se você, eu gosto de falar, se você quer avançar e crescer, vai ter que se afastar e abrir mão de algumas coisas, né? Eu saí da casa dos meus pais, quando eu saí, eu não tinha televisão. Por quê? Porque eu não precisava disso. Eu sabia que eu precisava estudar, precisava ver o que eu precisava ver, eu não precisava de televisão para crescer, eu não precisava ver jornal, não precisava ver novela. Pô, Ed, mas daí você é desinformado. Não sou, assim, tô nem aí pela informação se eu vou perder ou não. Por quê? Porque eu tô vivendo a minha vida. Então, eu não permito que o externo me afete, como a Ana falou. Né? Então, se afaste do que não faz sentido, se afaste de pessoas que não faz sentido, de novela, de, sei lá, passo, sei lá, horas e horas do meu dia numa série, seja o que for. Se afaste, né? Para você realmente viver o que Deus já preparou para você. Porque Jesus não tinha TV, ele não tinha jornal, ele não tinha nada. Ele só vivia, ele só se movia. Né? Ele só se movia diante dos lugares e ele transformava pessoas. Então, assim, se coloque em movimentos que vão ser progressivos e vão te trazer evolução, e não retração, e não te parar, e não te prender. Né? Então, é sobre isso. Agradeço, André. Desejo que realmente tudo que você construir seja grandioso pela vida das pessoas, que o que você fizer em cada momento, em cada aula, em cada live, em cada palavra que você falar, que edifique e realmente toque o coração das pessoas, sabe? Porque a gente está precisando de gente do bem, de gente que fala a verdade, gente que vibra a verdade do seu ser. Né? Então, assim, que tudo que você faça seja de verdade, seja pela verdade, que não seja só por você, que não seja só porque você quer fazer, mas porque Deus colocou no seu coração. Então, assim, que seja edificante para você, mas que seja edificante para sua família, que seja edificante para cada pessoa que chegar até você. Que você não só toque a postura, mas que você toque a alma das pessoas para que elas realmente se acendam, para que elas realmente brilhem, para que elas realmente voltem a viver se não estavam vivendo. Que não seja um curso sobre técnica, mas que seja um curso sobre transformação de vida. Que seja um curso sobre expansão, sobre crescimento, sobre contribuição com o mundo melhor. Porque o mundo precisa de gente assim, como você, que realmente tomou a decisão de tirar para fora o que você tem de melhor. Deixando seus medos para trás, simplificando o que te travava, mas verdadeiramente se colocando no fluxo do que Deus te colocou para fazer. Então, assim, que você seja alguém que possa ativar pessoas para cumprir com o fluxo de Deus, com a origem do que Deus já colocou desde que elas nasceram. Então, que seja sobre isso e não sobre um curso. Que seja sobre um movimento muito maior do que você e não somente sobre um curso. Que seja um movimento de tocar
verdadeiramente, espiritualmente as pessoas. Que Deus esteja presente no meio desse processo, sempre. E que se algum dia tu tiver medo, é só você olhar para Ele, que Ele tá. Ele já te apoiou e sempre vai te apoiar. Sempre, sempre, sempre. É isso. Muito bom, Ed. Sabe, meninas, eu falo isso sempre. Esse curso não é por mim. Sabe, tudo que eu trago para vocês, eu sei da importância da técnica, daquilo que vocês precisam aprender para vocês atuarem nessa área. Porque eu estou nessa área, eu sei daquilo que é necessário, mas eu sei daquilo que dá sentido para a vida. Porque não era para eu estar aqui hoje. Se eu não tivesse corrido atrás de pedir ajuda. Por quê? Porque eu entendi, naquele momento onde eu já estava prestes a entregar a minha vida, onde eu já não tinha mais por que viver. Eu escutei aquela voz, sabe? Ou seja, assim, eu fui deixando esse mover de Deus na minha vida, e quando a gente vai permitindo, ele vai direcionando, porque a gente precisa de pessoas. Aí eu conheci o Ed, conheci a Bia, né? Então, assim, a doutora Regiane, enfim. Ou seja, a gente precisa entender que existe algo maior que aquilo que o Ed falou. Tudo aquilo que você... Ó, as pessoas vão rir, vão falar, vão criticar, vão julgar, vão querer te podar, mas se você entender que tem algo maior, que ele está direcionando a tua vida, não importa mais o que os outros vão falar. Só importa você fazer aquilo que você precisa fazer, que você está sentindo que tem que fazer. Então, sim, aqui, Ed, você comentou sobre algo que para mim é muito importante falar, né? Eu até recebi um questionamento há um tempo atrás, né? Por falar mais da espiritualidade, né, dentro do curso, né, por não ser alguém que só ensina técnica, né, mas só que eu falo que hoje o Pérolas da Costura, ele só existe porque é um projeto dele para minha vida. Por isso que eu trago essa visão, senão não existiria, para mim não faz sentido continuar com o curso, ou desenvolver algo se eu não trago essa transformação de vida. Por isso que o curso é para pessoas, como eu falei, que já estão desacreditadas delas, que acham que não tem potencial, que o sonho é impossível, que não vai dar certo, mas é sim, porque eu era um improvável, o Ed era um improvável. Eu sei que muitos aqui são improváveis, mas se você acredita, se você confia, se você se coloca nesse rio e você deixa ele ir fluindo na sua vida, sabe, você coloca Deus em tudo aquilo que você faz com o recurso que você tem, como se fosse o teu melhor para ele, com aquilo que você tem. Você vai ser abençoado, sabe? Você vai ser. Então, é sobre isso. Então, quando eu conversei, essa pessoa é minha aluna, quando ela entendeu o propósito maior de tudo aquilo que o meu curso oferecia, ela falou, realmente, é isso que eu quero. Agora eu entendi é isso que eu quero para a minha vida. É entender esse sentido da vida. Porque se eu não entendo isso, não adianta eu ficar me entupindo de curso, de conhecimento, isso e aquilo, de ferramentas, né? Eu tenho o melhor iPhone, eu tenho o melhor computador, eu tenho isso, eu tenho o carro X, eu tenho a casa tal. Mas se você não usa essas ferramentas, do que adianta você ter tanta coisa? Né? Se você não entende. E algo sobre Deus, eu estou falando muito mais de Deus, eu estou quase virando um pastor, né? É por isso que eu estou indo para as igrejas palestrar, porque assim, para mim está muito forte isso, né? E uma frase que me faz com que fale de Deus, que eu não abra mão de falar, que veio esses tempos, que é assim, ó, Deus não pede licença. Deus não pede licença. Então, se Deus não pede licença e o que eu estou fazendo é por meio dele, por que eu não vou falar dele? Por que eu vou esconder o que eu tenho na minha relação com ele? Né? E algo bem importante, que enquanto a Andrea falava, me veio também, se algum dia você perdeu o sentido no que você faz, comece a trabalhar como se o teu chefe fosse Deus. Como se você estivesse trabalhando realmente para Deus. Isso muda o jogo. Faça como se você estivesse entregando para Deus. Vou fazer a melhor costura porque é para Deus. Por quê? Porque tudo está conectado. Então, para cada pessoa que você entrega, você está entregando para Deus. Né? Então, coloca uma visão, uma missão, algo maior. Entrega tudo que você faz como se fizesse para Deus. Né? Não sei se eu sou evangélico, eu vou em igreja evangélica, vou em outras igrejas, eu vou em várias igrejas. Então, não tem uma religião definida. Não é sobre religião. É sobre viver Deus na sua vida. Isso muda o jogo. É sobre viver Deus na sua vida, sabe? Viver cada vez mais, fortalecer esse relacionamento. E ó, vou mostrar um segredo para vocês. Não é segredo, mas assim, só para vocês entenderem isso que o Ed falou, né? Então, perdeu o sentido da vida, você tá sem saber o que fazer, tá aquela confusão de sentimento e tudo mais, tá achando que é impossível, começou a sofrer. Faz isso que ele disse, sabe? Porque você vai começar a fazer as coisas que te dá medo, que você acha que você é incapaz.
que você não é merecedora daquilo, olhando para ele, porque a todo tempo ele está dizendo, não, é para você, você é merecedora, vai lá que eu tô com você, vai dar certo, calma, respira. Olha só, gente, aqui, ó, no meu ateliê, no meu cantinho, olha lá, ó, a imagem. Eu desenhei, sabe, há muitos anos atrás, e tudo que eu vou fazer, eu olho lá, porque eu não me esqueço. Eu não me esqueço que tudo aquilo que eu tô fazendo, que tudo que eu tenho hoje foi através dele, sabe? Então, assim, eu preciso confiar, né? Acreditar. E isso vai me dando o quê? O ânimo, a força para desenvolver aquilo que eu tenho medo, que eu acho que é muito difícil, né? Então, Ed, eu tô muito, muito feliz. A gente precisa marcar uma nova live, né? Para falar mais aqui. E acompanhe ele, tá? Acompanhe o trabalho dele, que é incrível. Vai abrindo mais a mente de vocês. Porque o Ed falou, eu, 2021, início de 2021, era uma pessoa, tinha muito conhecimento, tinha muita ferramenta, mas era insegura, medrosa, não sabia o meu valor, não sabia me posicionar, falar, enfim. Mas olha só a construção. E é possível, é sobre uma nova história, sabe? Uma nova história na sua vida, tá certo? Então, Deus abençoe todas grandemente. E Ed, Deus te abençoe grandemente. Você, a Gabi, a esposa do Ed é muito fofa, linda, maravilhosa. Saudade de vocês. Precisamos marcar um encontro, né? Tirem print, galera. Tirem print dessa live. Quem gostou, quem achou que o conteúdo foi muito valioso, assim, fez sentido para sua vida, faz um print nossa aí, posta lá. Show. Me marca o Ed e acompanha o Ed, tá bom? Então é isso, Ed. Show, gente. Gratidão aí, tamo junto. Qualquer coisa, grite.